Salve, salve, senhoras e senhores, por aqui Tio Coringa, nós estamos em mais um episódio do Hip Hop, lá em casa e também na sua casa, porque estamos conectados via YouTube, Instagram e Facebook. E hoje mais um episódio da saga Histórias do Hip Hop Curitibano. E parafraseando um grupo que começou lá atrás, eu vou dizer para vocês o seguinte: Hip Hop é o nosso dia a dia e transmitir a verdade, a nossa filosofia. Sem mais delongas, eu passo a bola para o meu mano 20 Conto, que está comigo nessa empreitada, para depois apresentarmos para vocês o nosso entrevistado de hoje. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tamo junto. É isso aí, rapaziada, boa noite. Cara, o prazer ele é grande, né? E a satisfação de a gente estar aqui nesse sofá e tendo o privilégio, nós que éramos para ser, muitos de nós, estatística, né? E hoje a gente está aqui, né? Um pouco mais amadurecido, um pouco mais de vivência. Mas, cara, para falar, para contar essa história que não é minha, não é tua, mas é nossa. É uma história que foi construída por vários, né, em determinados momentos, um de cada jeito, um em cada setor, um fazendo um grafite, o outro fazendo algo, o outro tendo uma loja que representava a cena e era o ponto de encontro dessa rapaziada. E eu não tenho como mencionar Jonathan Gralha sem mencionar Blackout, sem mencionar e lembrar de DJ Primo, e sem falar da Spin Hip Hop Makers, cara, que todos os CDs que eu me lembro na vida que a gente lançou, essa marca nos acolheu e sempre nos apoiou, não só financeiramente, como sempre estava ali, aberta a nos ajudar nas festas e tudo mais. Então, com vocês, apresento aqui Jonathan Gralha. Pode gralhar, Jonathan. Fala, rapaziada. Vamos gralhar junto hoje. É um prazer estar aqui, rapaziada, com vocês. A gente, um faz parte da história do outro, né? Então, a gente não sabe onde termina uma história e começa a outra, né? Porque da mesma forma que a ideia que eu tive com a minha família de ter a Spin, ela me ajudou e ajudou outras pessoas também, né? Isso, com o passar dos anos, fica esse legado, né? De ajuda mútua e uma construção bonita que ficou em Curitiba, né? Todo mundo lembra, todo mundo cita. Então foi além do empreendimento comercial, né? Foi além disso, né? E a ideia sempre foi essa. E eu sempre digo, né? Eu acho que eu sempre fui mais amante da confecção, amante da marca, assim, do que um empreendedor, um empresário, né? Se eu fosse mais empresário, talvez estivesse no mercado ainda. Mas como a gente é amante, a gente faz só o que gosta, né, cara? E fazer o que gosta já é um privilégio, né? Então, essa história da Spin, que o Ronaldo acabou de citar, é uma história de todos, né, cara? Todo mundo ia lá, todo mundo conversava. Às vezes a gente mais conversava do que vendia, porque daí a loja ficava cheia de gente e a gente tinha medo de entrar na loja, na galeria lá. E tinha tanta gente lá, né? E a gente era mal visto na época, né? Nós todos, né, da geração, do calça larga. E lá era um ponto de apoio, assim. A gente ia lá, a gente quer ver... A loja é antes da internet, né? Muita gente que talvez está vendo pela internet esse conteúdo não imagina o mundo sem internet, mas existiu um mundo sem internet. E a gente, como que fazia? Se reunia para conversar, trocar ideia. A gente olhava a revista um do outro, um comprava revista, porque nem todo mundo tinha um poder aquisitivo para poder comprar esse tipo de informação. A informação sempre foi cara, né, pra gente naquela época. Então, quem tinha revista importada, quem tinha revista nacional, recorte de jornal, ou o mesmo fita VHS. Então, o pessoal ia na loja lá para trocar ideia, conversar e com isso, todo mundo foi se conhecendo e marcou a vida das pessoas, né? Não tem como o Ronaldo falou, né? Não tem como falar da história de Curitiba, do hip hop curitibano, sem falar da Spin, Blackout, Mocambo, e todo mundo, que tava todo mundo junto, o mundo da Racional, tantos outros que passaram por aqui, né? Estamos na edição 86, né? E tem mais gente para vir aqui ainda, né? Então, é uma arqueologia, né, o que vocês estão fazendo aqui, porque a gente vai cavando e achando mais coisa, Às vezes, no meio de uma conversa, se desdobra para um outro convidado, né? Puta, é verdade. Então, eu sempre, uma vez eu tava no palco do Baile Bom, mandar um abraço pra Brenda. Eu tava no palco no Baile Bom e eu tava, nesse momento, eu citei isso dos anônimos, né, cara? A história, ela frisa, ela dá um enfoque nos nomes, né? No meu nome, Primo, Bill, Jean, Mocambo e Ronaldo. A gente conseguiu se destacar, pessoas como nós, assim, né? Que conseguiu ter um grupo, que registrou em algum tipo de mídia. A gente conseguiu se destacar.
mas existiu uma legião de pessoas que não chegaram a gravar nada, que não chegaram a cunhar ali, a marcar o seu nome na pedra da história do hip hop curitibano, mas que são de suma importância, né? E então esses anônimos, assim, quando eu tô num palco, ou quando alguém vem falar comigo, até agora, nessa posição assim, tipo, Jonathan Velha Escola do hip hop curitibano, eu só sou a velha escola porque existiu várias pessoas que foram suporte pra gente estar aqui, né? Então, às vezes a pessoa, ela não é citada, e ela não é nem lembrada por nome, né? Mas ela existiu, ela estava lá ajudando a gente, sabe? Os militantes, as pessoas que muita gente lia ou estava buscando o hip hop como causa social, eles vinham até a gente e traziam informação, numa troca de ideia. Quantas vezes a gente foi educado, reeducado, uma troca de ideias que o hip hop trouxe pra gente, sabe? Então, essas pessoas anônimas, elas são muito importantes. Não que elas foram apagadas, mas elas existem. A gente não consegue marcar elas, né, com o nome, né, dar nome, pingo nos is, né, mas elas existem, assim, e eu acho que a gente representa essas pessoas, né, os que não têm essa visibilidade, né, da história, e a história às vezes ela é meio ingrata, né, a gente tá passando um momento conturbado na política brasileira, eu acho que muita coisa vai ficar registrada na história, e muita coisa que aconteceu não vai ficar registrado, e a história é assim, sabe, ela não pega tudo, né, é só um recorte, a história ela é fragmentada, assim, sabe? É difícil você conseguir fazer ela total, né? É muito difícil. É até eu acho muito pretensioso isso de querer conhecer toda a história, né? Tipo, digamos o Egito, né? Sim. Ficou as pirâmides lá e ali agora imagine o que tinha em volta daquilo ali, toda aquela vivência, né? Mas o mais importante, Jonathan, é que assim, a gente contar a história de fato, né? Pelo menos das nossas vivências, né? Que estávamos todos ali. Porque a gente sabe que existem também contadores de fábulas, né? Você entende o que eu quero dizer. E dentro, já pegando esse gancho, né, de você ter explicado um pouquinho sobre a Spin, como que a cultura, como que o hip hop entrou na vida do Jonathan? Como que isso aconteceu justamente numa época em que não tínhamos internet? A informação, infelizmente, ela não vinha de uma forma muito grande para nós aqui, né? Que era muitas siglas que você falou, né, de um trocar ideia com o outro, que assim vinha. Como que isso começou a acontecer na tua vida, cara? Cara, a gente tem que entender que o hip hop ele é uma fonte ele canaliza as expressões, né? Seja da música, no tocar disco, seja cantando, seja tocando, grafitando, dançando, tudo é expressão, né, cara? Essas expressões elas já existiam, soltas, dispersas. Isso é do ser humano. Cantar, tocar, percussão, né? Vamos chamar, digamos, o toca-disco como equipamento de percussão. E o hip hop canalizou tudo isso. Então, aonde que eu encontrei o hip hop? Eu já fazia coisas diferentes quando eu era adolescente. Eu fazia uns bottoms, eu desenhava, eu gostava de dançar. Então eu tava ali, por ali, sabe, esperando ser, digamos assim, adotado pelo hip hop. E no terminal de Santa Cândida, eu conheci meus amigos, um deles é chamado Paulista, a gente chamava ele de Paulista porque ele era de São Paulo, e ele já contava que existia o hip hop, o rap, e ele olhava pra mim e falava assim, meu, você tem a ver com os caras lá da São Bento, só que, leva jeito. São Bento, hip hop, rap, não faziam sentido, tipo, imagine, em 86, aqui em Curitiba, né, o que era hip hop e rap? Não era nada, eu não sabia o que era. Eu gostava de house, só que no house, na música house, tem um estilo que quando mistura o MC com o house, que vi que era o hip house, que o cara canta tipo uma levada de rap em cima da música eletrônica. É uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu já me identificava com isso aí. E o rapaz falava, você parece o cara da São Bento, você gosta dessas coisas, São Bento é assim, assado, tem o rap, tem o Taíde. E ficaram nomes vagos assim na minha cabeça. Nessa mesma época, eu trocando de canal na televisão, na extinta Rede Manchete, eu trocando de canal ali, né, e passou num canal um pessoal com toca-disco, dançando break e tal. Daí eu falei, cara, que isso? Voltei o canal e fiquei assistindo. Era o lançamento, em 89, era o lançamento do Pergunte a Quem Conhece do Taíde, que foi televisionado, digamos, né. E aí eu parei ali e assisti, cara, eu falei, cara, aí eu entendi, daí fez todo sentido, sabe, o DJ, toca-disco, a B-boy, e aí, cara, abriu um portal na minha frente, assim. No dia seguinte eu falei com o Paulista, Paulista, eu vi lá o que você falou, eu vi. Era aí, daí ele falou, então, eu também vi, assistiu, daí começamos a contar.
E aí, cara, eu entendi. Comecei a procurar daí informação em recorte de jornal, recorte de revista. Eu ia na Savarim Discos, que era ali na Saldanha Marinho, no centro de Curitiba, buscar vinil, e aí eu começava a achar, e assim foi montando, encontrando pessoas. Então, por muito tempo, gostar de hip hop, gostar de rap aqui em Curitiba, era como se fosse uma seita, era uma coisa fechada, assim, sabe? Se passasse um carro na rua escutando um rap, você ia olhar quem que tava tocando esse rap. Se passasse na frente de uma casa escutando uma batida, você ia falar, quem que mora aí? Você ia atrás da informação, porque éramos muito poucos, assim, cara. Muito pouco mesmo. Acho que nessa época não tinha 30 pessoas, assim, sabe? Espalhadas numa cidade. Isso antes do break. Isso antes do Shopping Itália. Na minha vida, sim. Né? O Shopping Itália já existia antes, né? Em paralelo, a vida já estava acontecendo. Já tava. Né? E aí, na rádio Transamérica, em 91, eu escutei que ia ter o show do Taíde DJ1, na extinta danceteria Number One, ali na Visconde Guarapuava. Ah, cara, eu chapei. Falei, cara, o show ia começar às 11 da noite, às 4 da tarde eu já tava lá na frente, cara. Não, parado, né, cara? O legal do hip hop, cara, é que você tem um momento, assim, de pico, né, que você consome tudo, você quer saber de tudo, você vive realmente a cultura, né, cara? Mais que 100%, cara. Mais 100%. É um vício, né? É um vício. Cara, é porque ele é muito impactante na vida da pessoa, cara. Enfim. Em 91, daí teve o show do Taíde aqui em Curitiba e eu fui lá, cara. Ia vir com uma equipe de som chamada Circuit Power. E aí eu fui lá na frente do show, dessa casa noturna. Às 4 da tarde o show ia ser só... Porque eu queria falar com o Taíde, cara. Eu queria falar com o artista. Que legal. Eu já tinha o disco, ouvia demais, as mensagens do Taíde sempre foram construtivas. Era um irmão mais velho, digamos assim. O disco do Taíde era um irmão mais velho. Você escutava, pensava, gostava, dava prazer, né? Era gostoso, conversava com você. Você saía melhor. As músicas conversavam com você, cara. Falavam das suas coisas e contavam coisas que você não tinha visto, sabe? Que nem uma realidade suburbana paulista, né? Então, coisas que você não conhecia. Então, era um misto de portal de mundo que você não conhecia e alguém que estava do seu lado. E você tinha carinho pelo disco, porque o disco de vinil, ele tem uma magia, pra gente, pelo menos. Você pega o álbum, cara, você vê as fotos, e aí no disco do Taíde tinha as fotos, assim, então você tava meio que fantasiando um álbum de família, de uma família que você não conhece, é distante, digamos assim, sabe? Eu ficava olhando ali as roupas, os tênis, a fala, a maneira, tudo, absorvendo tudo. E o cara ia fazer show em Curitiba. E aí eu fui com toda essa carga emocional, com o disquinho debaixo do braço, com um recorte eu tinha uma pasta, um monte de recorte de matérias de hip hop do Brasil, assim, e estrangeiro. Eu fui com tudo isso pra porta da Number One. Aí o ônibus chegou às 11 horas, cara. Chegou o ônibus lá, da Circuit Power, com toda a equipe. Cara, a galera, já chegou uma galera lá. A galera cercou o ônibus, começaram a tentar invadir o ônibus. Imagina, tentar invadir o ônibus pela janela. Daí abriu a janela e falou, e aí, rapaziada, como que tá? Cara, a galera começou a pular dele, calma, não se machuquem, eu vou descer, eu vou conversar com vocês. E exatamente, daí deu uma aula de como um artista tem que tratar o público. Ali foi a minha primeira aula. Ele desceu do ônibus, abraçou todo mundo, conversou com todo mundo, assinou tênis, assinou boné, assinou cinto, assinou camiseta. Ele falou assim, rapaziada, agora eu vou me preparar no camarim para fazer um show para vocês e depois do show vou voltar a falar com vocês, beleza? Beleza. Dito e feito. Ele foi lá, fez o show, foi emocionante e depois do show ele falou com todo mundo foi no camarim e aí eu levei meu álbum lá de recorte, daí eles ou por não terem, porque acho que eles não tinham controle de tudo que saía na mídia sobre eles, ou eles tinham, e por estimular a pessoa, para agradar, eles falavam assim, puta, esse aqui eu não tenho, cara, esse eu não tenho. Esse aqui eu não tenho, manda pra mim uma cópia desse aqui, sabe, das matérias. Então eles foram muito carinhosos, assim, e a partir dali eu vi que eu fui me aproximando cada vez mais do hip hop, assim, e o hip hop foi me meio educando, assim, sabe, porque eu era uma criança que, quando chegava a gente em casa, isso conta a minha mãe, dona Sueli, beijo mãe, ela conta que quando chegava a gente em casa, eu pegava meus brinquedos e entrava para debaixo de uma cristaleira, de um balcãozinho de um guarda-louça, digamos. Eu entrava lá, eu guardava meus brinquedos lá e eu entrava e ficava escondido, eu não me socializava com as crianças. E quando eu estava no colégio, quando eu era adolescente, eu não tinha amigo, então eu não tenho amigo de colégio. Eu andava, na hora do recreio, eu andava no colégio, eu ficava dando volta assim, porque eu não tinha com quem conversar, porque eu também não conversava. Eu era bem retraído. E o hip hop, através da música, da dança, achei um canal de comunicação. Hoje, eu sou essa pessoa comunicativa
Talvez eu seria no momento da minha vida, mas o hip hop foi um atalho, assim, sabe? Me Você acelerou. ajudou nisso também. E aí eu conheci o hip hop através da música. Na frente da danceteria Number One, das 4 até as 11 da noite, foi chegando gente. E ali eu vi o Marcelinho e o Júnior, que eram 2 irmãos, que eram uma dupla de b-boys, que eram os irmãos. E eu vi o Tostared, vi o Davi Black, e um pessoal de Pinhais que eu não conhecia, mas foi chegando a galera ali, sabe, com o seu jeito, tal. E aí o Júnior e o Marcelinho falaram assim, daí eu fui trocar ideia com eles, né? Estavam todos arrumadão, cabelão black frisado e tal, né? Todo mundo bonito assim, arrumadão, né, cara? E aí eu fui falar com ele, falou, a gente dança no Itália, lá, parece no Itália. Me convidaram pra ir na Itália. E aí quando eu fui na Itália, daí eu vi outra realidade, né, cara? O break curitibano. E ali, cara, adotei o break e é emocionante, assim, cara, sabe? Falar porque você encontra algo mágico, sabe? O break é uma coisa muito mágica, assim, sabe? Você dançar, você se expressar, as pessoas admirarem o que você tá fazendo, e você tira, não coelho da cartola, nem leite de pedra, mas você tira um movimento do nada, do próprio corpo, sabe? Eu acho que isso é uma grande magia do hip hop, é ele potencializar o que está dentro de você, sabe? Como na música, você expressa às vezes cada rima. Eu vi em outro podcast de vocês falando das frases, tem até uma rima que eu falo isso, até uma rima que eu falo aquilo. É uma grande reflexão, é uma grande terapia, o rap, a letra do rap é uma grande reflexão consigo mesmo, assim, sabe? E é muito bonito, cara, é muito bonito quando você vê um MC colocando emoção ali, sabe? O grafite, cara, as cores, a profundidade, os tons, cara, quando você vê um grafite muito bem feito, cara, de onde o cara tira aquilo, cara? 3D, vômito, ou seja, qual estilo que seja o grafite, sabe? A expressão ali da arte plástica do grafite é lindo, velho. Tanto é que a indústria absorveu isso muito amplamente, né, cara? Porque é muito potente, cara. O DJ, cara, quando você vê um DJ trabalhando, a pesquisa que o DJ faz, cara, então o hip hop, cara, é um absurdo, cara. Eu acho, eu sinto que ainda a gente não chegou no nosso melhor momento de usar em prol da sociedade o potencial que o hip hop tem, sabe? Chegando na Itália, vi toda aquela galera dançando de bairros distintos, cara, do SIC, do Pinhais. Pinhais é uma cidade aqui, metropolitana de Curitiba, que tinha, acho que os melhores b-boys, assim, sabe? Porque eles já dançavam mais tempo e dançavam lá em Pinhais, eles vinham pro Itália. O Itália é um ponto de encontro. No SIC também tinha. E acho que o Júnior e o Marcelinho, eles eram da Vila Sandra. E, enfim, e ali era um ponto de convergência, onde a gente se encontrava para trocar ideia, para falar de dança e tudo mais, e a gente estava só fazendo a dança, porque era o mais fácil, digamos, né? Porque imagina, como vai comprar toca-disco, como vai... E a gente não tinha nenhuma referência para ser MC, digamos assim, sabe? Nessa época antiga. E aos poucos as pessoas foram começando a rimar, e um foi influenciando o outro. Então o meu contato com o hip hop foi assim, ali no piso do Itália, aonde eu formei uma equipe de break com o Darlan e com o Herbert. O Marlão já falou do Darlan. O Darlan tá lá na Espanha, trabalhando com arte circense, né? Como se fosse uma referência tipo Circo de Soleil. O Darlan sempre foi um grande artista. E foi o Darlan que deu o nome para a crew de Spin Masters. A Spin Masters era uma crew de break em Nova York que o Ice-T dançava na Spin Masters. Olha lá que em Nova legal, York. cara. Uhum. Legal. Não sabia disso, não. E o Herbert era vizinho do Darlan. E eu conheci o Darlan ali. Aí eu namorei uma menina, a Dani, e ela morava no SIC. Então eu ia lá, eu era adolescente, né? Ia lá de namoradinho, posava na casa dela e conhecia todos os amigos dela ali. Jefferson, o Darlan. E a gente ficava ali dançando no SIC, do SIC, do lado do terminal do SIC, tem um colégio chamado Alcione. E ali a gente dançava. Riscava as paredes, né? Fazia grafite, com giz, com grafite de lápis. E desenhava. Cara, o zelador queria matar a gente, porque afinal pra eles era vandalismo, né? E a gente ficava dançando ali. E aí saiu o nome da Spin saiu dessa equipe. Porque antes da marca Spin, a Spin era uma equipe de b-boys, né? Eu, o Darlan e o Herbert. E teve um momento que o break, assim, por rivalidade das crews de break, ficou meio fragmentado o break. E a gente veio com essa ideia de unir as pessoas. Então a gente começou a juntar os caras para dançar, para fazer um volume ali no Itália. E foi legal, porque era uma crew que era nova e não tinha nenhuma rivalidade com nenhuma. Então a gente era um ponto neutro. E com isso a gente começou a unir, né, as pessoas ali. E aí porque o Itália teve várias temporadas, assim, sabe?
várias histórias, assim, sabe? A galera de 86, a galera dos 90, dos 2000. Então, cada pessoa tem um relato do Itália, né? Esse é o meu. E a gente começou a reunir a galera. Daí ficou um peso, foi uma boa temporada, digamos assim, né? De b-boys e depois a gente não podia dançar mais lá, porque a administração do shopping, porque era uma galera, né, cara? Uma galera. Aí atrapalhava ali a entrada do shopping, daí tocavam a gente pegava ia pra Marechal Deodoro, naquelas lojas de eletrodoméstico, pegar as caixas de papelão, de geladeira, de fogão, abrir elas para dançar no chão. A gente dançava na Praça Zacarias, dançava na Biblioteca Pública, ali na Cândido Lopes. E com isso eu fui entendendo que o potencial dessa cultura hip hop, né? Eu sempre gostei de falar, sempre gostei não. Eu fui descobrindo que eu gostava de me expressar verbalmente, então o rap me chamou muita atenção. Eu gosto muito apesar da minha baixa escolaridade, eu sempre gostei de aprender e sempre gostei do português, né, cara, da língua portuguesa. Gosto das palavras, da origem das palavras. Tem até um termo, né, sobre a origem das palavras, etimologia. O livro que eu mais li na minha vida foi dicionário. Adoro ler dicionário e saber a origem das palavras, como que elas são, a estrutura. E o rap tem bastante disso, né? A lírica, né? Quanto mais vocabulário você tem, melhor você vai expressar a sua ideia. Então, o rap é um grande professor de português, na bem da verdade. E quando ele chegou para você, que você falou, poxa vida, eu acho que eu consigo fazer de alguma forma as primeiras letras, como que isso né, aliado ali ao break e tal, como que isso surgiu? Porque eu também sei que você faz uns grafites também, tal. Como que foi aflorando todas esses elementos? Então, por escala. A família do meu pai sempre dançou. Meu pai sempre dançou, então eu sempre gostei de dançar. No Itália, eu encontrei a dança, então eu comecei a dançar. Daí eu me tornei um b-boy. Me descobri como b-boy. E aí, em 92, 93, uma casa noturna em Curitiba abriu, que era o Syndicate. E eu sempre digo, né, brincando, que eu sou que nem cachorro, né? Se eu vejo uma porta aberta, eu entro. E aí, eu passando ali na frente do Shopping Miller, tinha um barracão, os caras estavam soldando e pintando. Eu falei, cara, que doideira que vai acontecer aqui? Entrei, cara. Assim, a hora que eu entro pra dentro, cara, da hora que eu adentro do barracão, alambrado, pista de dança, cesta de basquete, grafite, cara, era um gueto de Nova York, uma reprodução de um gueto nova-iorquino ali, cara. Eu falei, cara, era absurdo aquilo. E aí o rapaz perguntou, pois não, o que você deseja? Eu falei, não, só tô vendo, o que vai ser aqui? Cara, uma danceteria. Eu falei, tem convite? O cara, não tem aqui, mas passa amanhã aqui. Que legal, ele falou assim, o que você faz? Eu olhei os caras grafitando ali, eu falei, eu faço grafite também. Mas eu não fazia um grafite como os caras faziam, né, cara? Que era o Paulo Figueiredo, que tava grafitando junto com o Luizão. E eles já tinham uma experiência de desenho, né, cara? Mas, cara, eu não ia perder aquela oportunidade, né, cara? E aí tá, essa porta se abriu na minha frente, eu falei, não, eu também sou grafiteiro. Meti essa banca. Mas eu só desenhava, era mais pichador do que grafiteiro. Cara, beleza, então, vem aqui amanhã eu te dou convite. Aí eu fui no outro dia, cheguei no convite, o cara, você mesmo. Eu olhei pra trás e achei que não era comigo. Não, você não é o grafiteiro? Eu falei, só eu mesmo. Então, um dos nossos meninos aqui se machucou numa lambreta, uma lambretinha, ele se machucou, e você vai tomar o lugar dele aqui agora pra ajudar a finalizar, porque a casa tem que inaugurar dia 15. Caramba, velho. Daí eu falei, puta, eu fiquei parado ali, o cara falou, pode acertar ali o valor com o Paulo, que é o grafiteiro oficial aqui, o artista, acerta o valor lá e já pode começar. Daí eu falei, caraca, mano. Eu falei, ô Paulo, beleza? Eu sei desenhar, sei fazer da coisa. Mas eu não sei grafitar, que nem você tá fazendo aí, cara. Daí ele falou assim, você sabe colorir? Eu falei, eu não, sei pintar com spray. Ele falou, você deixa escorrer? Eu falei, não, aqui não escorre. Eu falei, então tá contratado. Que legal, cara. E na época, cara, entrou, o cara era assim, já era uma questão de artista, era um outro patamar. Ali foi, o Syndicate pra mim foi um divisor de águas, assim. Por quê? Eu comecei a conhecer o lado profissional das coisas. Aí o Paulo falou assim, cara, nós estamos ganhando aqui, o projeto todo era para cada um era 5 mil cruzeiros, 5 mil cruzados, não lembro que moeda era na época. Ele falou assim, só que já tá no final, você aceita ganhar 3 mil? Cara, 3 mil na época era dinheiro pra caralho, era muito dinheiro. E daí, cara, eu peguei e falei, beleza, vamos nessa. Daí eu falei, mãe, eu cheguei eu trabalhava com a minha mãe já como confecção, a gente tinha uma confecção de roupa infantil, ali na Riachuelo 259, bem onde tem os turquinhos ali, o povo da comunidade árabe ali, turca. A gente fabricava ali e vendia ali mesmo pro pessoal. Era um mini Brás, né? Eu era um mini Brás. E aí eu cheguei, mãe, eu vou trabalhar lá grafitando e vou ganhar 3 mil. E a mãe, não, tá errado, tá estranha essa história, cara.
como é que vai pagar tanto assim pra grafitar? Eu vou lá ver. A minha mãe foi lá comigo, daí o pessoal conversou com a minha mãe. E aí, beleza. Aí era de verdade mesmo, não era um golpe. Aí comecei a grafitar. E nessa casa eu grafitei. Enquanto a casa tava ficando pra finalizar, os sócios da casa, que era o GG Civitati, que tinha uma marca chamada Psycho Street, e o Paulinho Pimentel, que é da família Pimentel, sempre ligado às comunicações de Curitiba. Então esse trânsito de pessoas na Rádio 96, na Rádio Rock, na Estação Primeira, esse pessoal do povo alternativo, da música e da indústria da comunicação, estavam sempre circulando por ali. E aí eu fiquei amigo dos caras da casa, então quando a casa inaugurou, eu já era da casa. E é assim, né, cara? Se eu vejo uma porta aberta, eu entro, daí já me espalho. E ali eu comecei a ver palco, e o backstage, como uma banda se apresentava, como que era a montagem, passagem de som, banda de Brasília, os cabelos duros, outros sons assim, sabe? Eu falei, pô, meu, isso é muito doido, cara. O mundo da música é muito maluco. Daí eu queria cantar e queria fazer alguma coisa. Conheci o Bill, que é um outro assunto, né? Conheci o Bill. E a gente andava todo arrumadão, né, cara? Porque a estética do hip hop sempre me chamou muita atenção. A gente tava conversando em off aqui sobre isso. Eu adoro essa estética do rap, do streetwear, assim, sabe? Sempre gostei mesmo. E aí a gente andava todo arrumadão. O pessoal da casa olhava e tinha a gente como referência como all os rappers. Olha os rappers ali, ó. Esse é o pessoal do rap, deixa eles dizendo, all rap. Então, teve uma banda curitibana chamada Falsa Doutrina e eles estavam comemorando a venda de 1000 LPs de vinil. Daí o promotor dessa banda falou assim, vocês dois podiam fazer um rap pra abrir o show dos caras, né, cara? Falando de que eles venderam 1000 cópias e tal. Eu falei, mas, vamos fazer. Mas nunca tinha escrito nada, cara. Seria então a mesma situação do grafite. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu nunca digo, você fala, vamos. Eu nunca... E aí eu falei, beleza. Cara, olhei pro Bill, vamos escrever o Bill. Não, tamo fudido, velho. Aí depois fomos lá na Dr. Disco, do falecido e saudoso Heverson. A Dr. já era na Saldanha Marinho ali? Ou era em outro lugar? A Dr., ou depois de um tempo ela foi lá pra Saldanha, eu não lembro, cara. A Dr., ela era na Rua do Rosário, cara, a que eu conheço, cara. Depois ela teve no Muniftacla também, o Heverson teve loja no Muniftacla, de disco lá em cima, onde tinha os restaurantes lá, ali tinha uma lojinha do Heverson. E fomos lá no Heverson, compramos um disco, eu tenho esse disco até hoje, compramos um disco de beats and breaks, né, cara, só as batidinhas, quebradinhas. Achamos uma batidinha lá, tipo Run DMC, e a gente compôs a musiquinha lá numa tarde e fomos cantar o rap lá e a gente chamou o Marcelinho Júnior pra dançar. Porque na minha cabeça, eu tava reproduzindo o que eu vi com o Taíde, né, cara? Então era MC, não tinha DJ, né? Mas era MC e B-Boy, tinha que ter, né? E aí o Marcelinho e o Júnior dançaram, a gente cantou ali. E o pessoal gostou pra cacete, porque era uma coisa diferente, né, cara? A estética visual das roupas, os dançarinos de B-Boy e os caras cantando rap. Então, pra quem não era do rap, era uma informação muito grande, assim. Gostaram. E aí os caras chamaram, nós vamos fazer essa mesma apresentação da banda, comemorando 1000 LPs, lá no Aeroanta. Vocês querem tocar? Já era uma puta de uma casa de shows na cidade. Vocês querem tocar lá também? Fazem pra gente a abertura? Falei, claro. E assim as coisas foram acontecendo. Passou essas duas aberturas, eu falei, Bill, vamos tocar pra frente, cara, vamos montar um grupo, fazer de fato. Vamos fazer de verdade, cara. Né? Vamos dar sequência. E a gente deve sequência nisso. Então, a gente pode dizer que sensacional. Deixa eu pedir aqui, diretor, pede pro suporte ali trazer uma tubaína gelada, tutti-frutti aqui pro meu parceiro aqui, eu vou pagar uma tubaína diretamente de terras catarinenses pro Jonathan. Jonathan, então, seria o Blackout o primeiro grupo de rap da cidade. Nativo, sim. Tinha. Porque acho que tinha o Davi, talvez, ali o Tostaí e tinha gente de Santa Felicidade, tinha unidade de protesto, tinha outras coisas acontecendo assim. Mas a informação ela era fragmentada, então a gente às vezes não se conhecia, e às vezes um cara que cantava em Pinhais, digamos, ele não precisava vir para Curitiba, porque ele tinha a comunidade dele. Santa Felicidade é um bairro grande, então ele não precisava vir pro centro de Curitiba. Então, às vezes ele não se encontrava, e às vezes quando se encontrava, eu falei, puta, eu canto rap, sabe? Aí era um grande encontro, assim, de conhecimentos, porque uma pessoa vinha com a sua carga, com a sua vivência, da sua região, do SIC, do Santa Felicidade, ou de Pinhais, né, que eram as pessoas que eu conheci. Então, já tinha gente tocando. Mas como eu e o Bill, a gente circulava na região central, sim. Então talvez eu e o Bill a gente teve mais destaque, porque a gente teve esse acesso com as pessoas certas, na hora certa.
donos de marca de skate, a gente transitava ali pelas rádios, sabe? O Bill até teve um programa de rádio, as marcas de skate da época que estavam interessadas em apoiar os elementos da cultura para ganhar visibilidade, né? Digamos, a Drop Dead tinha a marca chamada Hideout, que era direcionada ao público do hip hop. Então essas marcas elas foram investindo e então a gente tava por ali e era, digamos assim, é uma pretensão dizer a pessoa certa, né? Mas vamos dizer assim, as pessoas certas no lugar certo, né? Então ia acontecer alguma coisa, a gente já tava por ali sabendo. E então a informação às vezes demorava para chegar na periferia, como não é que nem hoje, né? Mas na época demorava mais. Então talvez essas pessoas já estavam cantando, só que não tinham esse acesso que a gente tinha, né? E o acesso que a gente teve, a gente aproveitou. Então a gente teve esse destaque muito pela nossa, digamos assim, sagacidade, sabe? Sim, sim. A gente viu uma oportunidade, colava, desenrolava e vamos fazer. Vocês vão fazer. E sem preconceito, digamos, essa banda, Falsa Doutrina, ela era de rock. Então a gente não falava, não vou colar com os caras do rock. Sim. A gente colava com os caras do rock, a gente cantou com o Jambi, a gente cantou com o pessoal do samba, a gente cantou com o pessoal do hardcore, sabe? Vocês gravaram com Resist Control. Resist Control, né? Cara. Então a gente. Eu lembro. Era uma puta escola isso. Eu lembro muito desse começo, até depois vou te perguntar como surgiu o nome Blackout. Mas falando pela minha vivência, tipo, o meu início de ouvinte, né? Imagina, eu tinha 13 anos de idade, cara, e às vezes ficava na frente dos circos, não podia entrar, e às vezes segurança não, 4 horas da manhã, não pode entrar lá e tal. A própria Jax, enfim. Lembro de um show do Blackout e o Tostaed na Taidin, inclusive mandar um abraço pro Rudimar. Tinha um ringue, né? O show foi dentro do ringue. O palco era um ringue. E tinha um pessoal do Street Dance junto e tal. Foi ali no São Francisco, se eu não me engano. Mas eu queria te perguntar, o nome Blackout, qual que é quem que teve essa ideia de nome? Porque, assim, se eu for analisar para a época, até por conta da grafia também, né? A grafia de forma não era em português, não era né? em português, a grafia, né? Era em inglês, né? Ainda era, por ser lá atrás, ainda era inspirado, né? Vários grupos, né? Carregavam isso, né? De ter influência norte-americana, né? Isso. E o impacto que isso causou quando a galera... E a formação, como que começou a primeira formação do Blackout? Então, o nome do Blackout, a gente ficou pensando várias coisas. Primeiramente, a gente pensou, a gente fez um brainstorm, digamos assim, né, de ideias. Aí pintou o primeiro nome que era Negrativo, que era uma forma de brincar com negativo, com negro ativo. Mas daí já tinha um nome parecido com isso, né, negro ativo, já tinha alguma coisa. E daí eu pensei no nome Blackout, no conceito de que quando a gente subisse numa Curitiba branca, né, a gente queria subir no palco e ia escurecer o palco, porque ia ter gente preta no palco, sabe? Então o Blackout era isso, vai dar um blackout no palco, sabe? E escurecer tudo. Então foi dessa brincadeira, dessa ironia, assim, sabe? Como fazer, eu até numa música eu digo assim: veja só que mundo ingrato, executa o som de preto na terra de polaco. O polaco era o Paulo Leminski, né? E eu uso as frases do Paulo Leminski da minha música, né? Então, a brincadeira sempre foi essa, assim, digamos, a sacada foi essa de brincar com... A gente era irônico, a gente tinha essa brincadeira de ironia. Então, até naquela música A Polícia, do Blackout, enquanto todo mundo fazia um rap pesado falando da polícia, a gente fez ao contrário, fez um rap irônico, assim, brincando e tirando sarro, assim, de certa forma. Porque essa era a nossa linguagem, sabe? Ironizar os problemas sociais, de certa forma. E então, o nome Blackout surgiu disso, né? Qual foi a outra pergunta? A formação. Então, a primeira formação do Blackout era eu, Bill, né, e o DJ Carlinhos. O DJ Carlinhos foi uma pessoa muito, muito importante assim, pra gente, porque ele já tinha os tocadiscos e tinha muito conhecimento musical. Então ele praticamente orientou a gente bastante, assim, e era uma pessoa muito esforçada, era um trabalhador, e com muito, muito esforço, ele e a companheira dele na época, que era a Noêmia, eles foram pro Paraguai, ela foi sozinha, uma menina foi sozinha pro Paraguai buscar 2 tocadiscos lá, atravessou a fronteira, trouxe tocadiscos para ele, porque ele não podia ir, né? E ela foi e fez, então, isso em 80 e poucos, né, que afinal, virada de 90, ir pro Paraguai sozinho buscar o tocadisco foi uma grande coisa, assim, sabe? Então, eu sempre reconheço isso.
Arriscado, não, cara. E mulher, né, cara? Sim. Se hoje em dia a gente questiona que é perigoso uma mulher andar sozinha e tal, imagina pra fronteira, época, cara. Né? E lá não é um lugar legal, assim. Sim. Quem já foi lá, Amistoso, né? quem já foi lá sabe. E ela foi lá e trouxe os tocadiscos. E o Carlinhos tinha os tocadiscos nas cases, sabe? Como com mixer. Cara, ele era muito esforçado, cara. Então essa formação ajudou a gente bastante, cara. A gente se apresentou bastante com ele. E essa foi a primeira formação do Blackout. Certo. E depois disso, como que vem e entra DJ Primo? Onde que surge o DJ Primo nisso tudo? Aí, nessa primeira formação... Porque eu, particularmente, 20 conto, Ronaldo, eu já sou dessa... Lógico, eu vi uma fita cassete através desse cara, que ele tinha fita cassete. Uma vez ele apareceu lá em casa com uma fita cassete de vocês. Mas eu chego em 97, então vocês já estavam caminhando, ali já existia Primo, ali já estava... Já conhecia vocês. Eu sou da época antes disso. Bom, você já tá andando de muleta, né? Eu vi o Coringa nesse show que teve na Taijin, que era o ringue onde eu ia ter a luta, era o palco também. Ele pequenininho, assim, ele não alcançava, ele ficava nas cordas, assim, olhando. Pequenininho, assim. Tinha umas crianças ali olhando. E era o Coringa, era o Fábio, o Plock, né? E o Cannabis tava junto nessa? Não, só tava eu e o Plock. Então, eles eram pequenininhos ali. Então, imagina, 13 anos de idade. E o Blackout teve a gente gostava de dar uma incrementada no rolê. Então a gente tinha 2 back vocais, né? Que era o Tambo e o Lincoln. Então eles fizeram parte da formação do Blackout, gravaram com a gente também em estúdio. E teve aí tá. Nisso, em paralelo isso eu tive a loja, e na loja ficava os tocadiscos do Carlinhos. E a gente ficava escutando disco por ali e tudo mais. O Marlon, como ele contou, o amigo do Marlon, que era o Alexandre, que tinha o mesmo sobrenome, e ele ia lá. E esse amigo do Marlon saía do estadual e passava na loja. Ficava a tarde inteira na loja, cara, enchendo o saco. Tarde inteira na loja. Rapaziada, eu saía a comprar tecido. Olha que louco. Agora eu só vou fazer um corte aqui, mas olha que louco. O Marlon contou a história de uma perspectiva, e o Jonathan automaticamente foi lá e tá dando sequência de um outro ângulo. Olha que doido isso. Cara, assistam o primeiro. Então vocês estão vendo esse, não viu o primeiro? Procura lá o do Marlon. Eu ia tá lá no Netflix. Eu ia pro Boqueirão comprar tecido, porque a loja era uma loja muito humilde, cara. Era assim, ela tinha uma divisória, e a minha mãe ficava costurando as roupas atrás da divisória lá, era uma mini confecção, com uma mini serigrafia, e a parte da frente do estabelecimento comercial era a loja. Era tipo chinês, a gente trabalhava no fundo e vendia na frente. E aí eu ia comprar tecido, ia ver a mesa do Boqueirão, ia no banco, fazer as coisas que tinha que fazer. Eu saí da loja, tava o amigo do Marlon lá. Eu voltava, tava o amigo do Marlon e mais uma catrefa de gente lá, velho. Sabe? Eu chegava assim, tinha uma multidão, parecia que a loja tava vendendo horrores, mas era um monte de gente lá só conversando, porque era um ponto de encontro. E aí, cara, aí ele foi ficando amigo ali, sabe? E tinha tocar disco, daí ele foi fazendo amizade com o meu irmão trabalhava comigo, em 2008, e o primo foi ficando por ali. Às vezes o Carlinhos não podia vir no ensaio. Daí eu falava pro primo, vira um disco pro outro, né? É só virar ali, crossfader, vira A, B. Na sequência do show, que a gente às vezes ia ter um show e a gente queria passar o setlist ali, né? A lista das músicas. E o primo, e era aquele menino que ia passando, tava ali mesmo. E às vezes eu passava por ele assim, né? Ele ficava sentado num balcão, num canto assim, num banco. E eu entrava na loja assim, olhava e batia no banner dele assim, ó. Pá! Na aba do banner assim. E aí, primo do Marlon? Só pra encher o saco, né, velho? Eu sempre fui gralha, né, cara? Eu passava por ele assim, a hora que ele via, já tirava a cabeça assim, ó. Eu passava bem na aba do banner dele. Pá! E aí, primo do Marlon? E aí, cara, ele foi ficando ali, e foi ficando amigo da minha mãe, amigo da família, amigo de todo mundo ali, fui virando os discos. E ele perguntou pro meu irmão já tocava, o M8 já se apresentava, e ele perguntou pro M8 se ele podia trazer alguns discos de casa, porque o disco era muito difícil, e meu irmão falou assim, não vou deixar um cara que não sabe manipular com o disco, mexer nos meus discos, que já é difícil ter. Né? Então, você quer mexer? Mexa, mas traz os teus discos. Daí ele falou, então vou trazer meu disco. E aí ele começou a trazer disco de casa. E aí ele começou a trazer uns discos mais legal que o outro, cara. E aí que a gente descobriu que os tios dele, do primo, acho que em Santos, em São Paulo, alguma coisa assim, eles tinham uma equipe de som, teve uma equipe de som na época. Olha que loucura. Então ele já tinha essa cultura do disco, da música black americana. E aí, cara, ele começou a trazer os discos, uma coisa legal.
E aí, cara, ele começou a mostrar intimidade com os ritmos. Por quê? Porque a família do primo é uma família de músicos, cara, do samba, sabe? Ótimos músicos de samba aqui da cidade. E também a família do primo, do lado da mãe, da dona Regina, um abraço, dona Regina, eles têm a avó do primo, a mãe da dona Regina, ela existe ainda, né? A família ainda tá com o barracão de religião afro-brasileira, né, cara? Eu não sei se é candomblé, acho que é candomblé. E o primo participava ali com eles ali, então o ritmo dos atabaques ele já tinha isso. E no samba ele também tem a percussão, o primo sempre foi um bom percussionista, a família toda do primo. Os primos dele também, Rossano toca até hoje na noite. E aí o primo trouxe isso, cara, imagina, ele trouxe ritmos norte-americanos, do funk, ele já gostava de rap, que é o filho mais novo da música de Los Negros, ele trouxe o funk soul, ele já gostava de rap, e trazia os atabaques africanos, cara, e a percussão do samba, cara, numa pessoa só. Cara, ele começou a desenvolver, nem ele sabia que ele era essa pessoa. E aí, os tocadiscos ali à disposição, e ele começou a trabalhar, e começou a ficar começou a ficar um monstrinho, cara. Chegou uma hora que ele começou a ter muito mais habilidade, e aí é uma coisa que a vida é injusta, né, cara? A vida, ela não é um conto de rosas. O primo começou a ficar com muito mais habilidade do que o próprio DJ oficial da banda. E eu tive que tomar essa decisão, cara, que não é uma decisão politicamente correta, mas era o certo a ser feito, cara. Eu tive que substituir, cara, o DJ oficial da banda, que era o Carlinhos, me cortando o coração, mas agora pra dar espaço pro primo também. Mas um parênteses, mas o M8 fez algum show? O M8 tocou com a gente também. Nossa, eu lembro de algumas performances dele guardando os discos na caixa de pizza. Cara, com o chapéu de pizzaiolo. De pizzaiolo e tal. Era uma forma de fazer diferente, cara. Do entretenimento, né? Isso, de entregar algo ao público, sabe como? E era muito legal. Pra aquela época devia ser algo assim, tipo, meu Deus. Era legal. Ele fazia ali, o M8 fazia uma performance. Ele lançou uma mixtape também. Ele lançou uma mixtape, acho que a primeira mixtape foi da cidade do estado, eu acho. Do estado, né, cara? Lançou a mixtape, pessoal. Mixtape é real, fita cassete, enfim, tá? Pesquisem, galera que de repente não sabe, Google. Cara, tem um documentário sobre mixtape, cara, que o poder da mixtape nos Estados Unidos, que até o FBI entrou no meio. Cara, os caras vendiam muito, né? Que os artistas. As gravadoras estavam perdendo o espaço por causa da mixtape. A mixtape é uma coisa muito doida, mas. Os caras vendiam tipo no camelô, mano. Não, era uma grande rede de distribuição, mais que as gravadoras. E o cara assinava com a gravadora, só que não podia falar mal da polícia na gravadora. Daí ele só que lançava mixtape. A gravadora ficava fazia o cara se falar que era o underground. Era o underground. O que tava na prateleira não era o underground, já era filtrado. As mixtapes eram reais, cara. E aí tinha os lances de um contra o outro, mas enfim, daí o M8 fazia as performances. Eu lembro que ele, eu não lembro o nome da música, mas era Sir Mix-a-Lot. Cara, como que era? Não lembro, mas era uma onda, ele pegava o disco e jogava na frente dos tocadiscos. Era legal, assim, pra gente que tava começando, ver aquilo, cara, encheu os olhos, velho, porque você fala, caramba, velho, olha que legal, o conjunto todo, né? Ele era o DJ, era os MCs entregando música boa, porque isso falando por mim como público na época, antes de começar a fazer música com o Mocambo, cara, era impressionante, velho. Você vê os caras tocando, porque era muito legal. Era muito legal. O ao vivo era muito bom. Eu lembro do show do Blackout, cara, será que foi 300 anos de Zumbi? E foi na Boca Maldita? Na Boca Maldita. Foi cara, aquela foi legal pra caralho, velho. Foi foda, demais. Foi doideira. Eu lembro que o Bill, ele tava com uma algema, assim, falou alguma coisa assim, e levantou assim, veio ao cara. Caraca! Meu irmão. E a gente desceu dali, a gente pegou, daí essa algema era de um policial, um colega nosso. Ele desceu dali, o cara chegou fardado pra tirar a algema, porque ele fechou a algema aqui, né, cara? Ele chegou pra tirar a algema a galera achou que a gente tava sendo preso, chegaram cercando o policial, nossa, cara, que era um só. Entendi, o policial veio. Cara, e foi legal nesse dia do 13 de maio, cara, porque a mensagem que a gente tava mandando tocou até os punk, tá ligado? Da 15 ali que tinha. Teve um momento que o punk era bem forte, né? Sim. Cara, e daí pegou a galera, assim, cara. Eu tenho essa foto, cara, tirada de trás, assim, tá ligado? Eu devia ter trazido, cara.
Mas, enfim, né? É que é muita coisa, cara. Enfim, daí deu uma Bate foto lá de pra nós trás, os cara. prints, a gente coloca nos E próximos. tem uma galera, assim, cara, e tem gente que já faleceu, cara, e você vai vir encontrando as pessoas, tem gente, cara de criança ali, cara. Falei, é muito bacana, eu vou postar essa foto. Vou mandar pra vocês. Isso a gente coloca, a gente E daí, reposta. nessa situação do Carlinhos, né, pro primo, foi a decisão que partiu o coração. Ah, cara, porque veja bem, o Carlinhos é um cara raçudo, um cara que Tava desde o começo, levantou, tal. tava junto com a gente ali, tipo, cara, brother, e acreditava na causa, acreditava investiu, cara. Se hoje é caro, imagine isso em anos 90. Um cara que trabalhava com, digamos, com calha, com duto Cara, um trabalhador, cara. Sim. Isso é caríssimo, cara. E ele conseguiu, cara, sabe? Então, é só méritos pra ele. E aí eu tive que substituir por quê? Porque o que eu tava, cara? Eu fui pra ele um carrasco, digamos, e pro primo... O cara que abriu a porta. O cara que abriu a porta e abraçou. Eu vi um cara com potencial, com puta talento, cara, sem equipamento. Eu vi um cara com equipamento, mas com as limitações da vida. Sim, porque tinha que trabalhar. Ele tinha que trabalhar, cara. Ele não podia nem estar no ensaio às vezes. Porque, cara, ou ele ensaiava, ou ele deixava de trabalhar, cara. Que injusto isso, cara. Cruel. E aí, cara, eu tava no meio disso aí. Daí eu falei, cara, eu não posso deixar esse talento, que é o primo, passar batido, cara. Né? Eu falei, Carlinhos, vamos ter que fazer uma substituição na equipe, assim, assado. E o primo vai ser o DJ da banda. O cara tá se destacando, o cara não sei o que. Você não consegue mais estar nos ensaios com a gente, tá difícil. Né? Porque ele vai ensaiar, não tá. E a gente queria, sabe o que a gente queria ensaiar? Quando o MC ia falar uma frase, o cara soltava uma colagem. Tipo, tava começando a ficar entroncado. E o primo tinha isso. Tava começando a ficar complexo cada música. Para uma música, que a música da polícia, era 4 vinis. Era o relincho do cavalo, a descarga da privada, entendeu? Era o tiro não sei do que, era a fala, era não sei o que. Aí a música Nossa Vez tinha mais vinil. Ou seja, precisava do DJ com a interação do DJ. Não, tinha que ser um povo, cara. Tinha que ser um povo. E o primo era esse povo. Ele era um monstrinho, velho. E o Carlinhos não tinha tempo pra poder... Pra treinar isso. O Carlinhos falou, beleza, cara, eu saio, beleza? Mas o toca-disco é meu, vou levar embora. E aí? E aí, cara, como que um grupo de hip hop toca sem toca-disco? Hoje em dia toca. Hoje em dia toca. Né? Hoje tá fácil, né, velho? Tá fácil, né, cara? Né? Hoje é começo o Cris do prato. Né? Não, só cortando de novo aqui, eu e esse aqui fomos lá, tivemos uma oportunidade e fomos lá no último Tanclan lá, e olha, os caras colocaram no intervalo, cara, os caras tiveram a pachorra de colocar o Spotify na tela, e cadê o DJ, cara? Eu fiquei, mano do céu, eu fiquei assim, eu falei, cara... Eu também fiquei estarrecido, velho, eu falei, cara, não pode, velho. Não pode, a gente não pode deixar a cultura morrer, né? Eu acho muito legal isso, cara. Não podemos deixar a crítica morrer, cara. A crítica, cara. O hip hop ensinou a gente a ser crítico, cara. E não é ser presunçoso, cara, mas não morreu ainda porque existem pessoas como você, como o 20 Conto, como o Marlão, como o Davi, como várias outras pessoas anônimas também, claro, né? Que são às vezes pessoas que consomem, né, o que nós fazemos, né? E não deixam essa cultura morrer, cara, porque a gente vê que a evolução às vezes, né, para nós acaba sendo uma involução. Porque imagina você... A que custo, né? A que custa essa evolução? Justo. Para você ver, imagina, década de 90, você fazer rap sem DJ, era a mesma coisa que você ter banda de rock sem um baterista, sem um guitarrista, por exemplo. É aquela briga da quantidade versus qualidade, né, cara? Exatamente. Vamos crescer, mas vamos perder qualidade, cara. Né? Você trabalha com um produto alimentício, vamos abrir uma franquia nacional, cara, em algum lugar vai cair, cara. É um preço a se pagar, sabe? Você tem que saber disso. Você não pode achar que a cozinheira que faz uma a uma ali, ó, bonitinho, bandeja de 200, vai fazer 20 mil, 200 mil igualzinho. Não vai fazer. Não vai. Pra você ter uma ideia hoje... Só que 200 mil pagam uma coisa que a gente não consegue ter, sabe? Cara, daí é isso, cara. A vida não é mar de rosa. Aí, no caso, daí entrou o primo. Daí o Carlinhos levou o toca-disco, justamente, levou o toca-disco. Comecei a agilizar o contato, cara, e consegui um cara da Polícia Federal que fazia leilão. Caramba, velho. E ele falou assim, eu tinha os contatos, né, cara? Eu sempre fui desenrolado. O cara falou assim, eu falei, meu, não tem um toca-disco sem assado? Ele falou, tem, tá, vai entrar pra leilão. Eu vou desviar ele. Pra você? Pra você. Não, vai custar R$400 cada um, na época, né?
R$400 cada um. Meu Na caixa, cara. Na embalo do plástico, assim, ó. No acrílico. Não, na caixa de papelão. Nossa Sabe? senhora. Nova. Eles abriram, olharam, fecharam e selaram. Foi confiscado. O cara falou, vou desviar pra você. Submundo. Nossa, até me arrepia, cara. E aí, pensar nisso, eu velho. falei, cara, beleza. Quando que eu vou tirar R$800, cara? Que era grana pra caralho. Né? Sim, porra. Puta Mas que também pariu. não era tudo aquilo que valia, porque valia Não, mais. já era mais. Era muito mais. Era tipo o preço de uma, digamos assim. Né? Hoje tá 8 conto uma. Era 8 conto. Vamos falar de 8 conto hoje, dias de hoje. Eu vou tirar 8 conto, velho. Cara, eu tinha um McKinley, que era um cara que fazia show lá em Joinville. Uhum. E ele falou, a gente conseguiu marcar 2 shows com ele. E aí eu tinha umas menininhas que queriam me paparicar ali. Daí eu falei, me presta 50. Presta 50. Aí o Regis, outro amigo nosso, prestou 50. Uhum. Eu tinha mais uma grana. Cara, eu fiz um apanhado, cara. uma De vaquinha. cachê de show, com dinheiro emprestado. pra poder... Juntamos a grana, cara, e demos na mão do cara. E compramos os tocadiscos. E chegou os tocadiscos no mão do primo. Aí não tinha mixer. Aí não tinha case. Daí foi no estúdio PB2, que é o estúdio ali em Pinhais. Outro nome hoje em dia, Fascinação. Sei lá o que é. Nossa, eu lembro das propagandas. Estúdio PB2! Nossa, Cara, o estúdio PB2 tinha uma vinheta que era um rap, cara. O estúdio PB2 é o maior, barato. Você entra lá e fica numa boa no ato. Lá tem mulher bonita, tem um som, balanço. Uma seleção romântica eu não me canso. Era a vinheta dos caras, velho. Que legal, cara. Na rádio, cara. Que legal. E aí, cara, comprei do estúdio PB2 lá os case, que eles compraram que toca disco com case, mas na danceteria não usa case. Aí tava lá embaixo tomando, caindo cerveja em cima, os caras venderam pra gente barato. E assim a gente foi, tocamos o show, com o cachê do show, paguei todo mundo, entendeu? Não fiquei devendo nada pra ninguém. E aí nós tínhamos equipamento, já naquela época, em 93, a gente já tinha case, mixer e toca-disco com agulha. Tinha cara. a estrutura completa. Pra poder... E aí, cara, só cresceu, cara, só cresceu. Eu lembro do Blackout numa matéria na Showbiz. Na Showbiz, né, cara? Pessoal, mais uma vez, Showbiz na época era a Rolling Stones de hoje. Não sei se estão rodando a revista Rolling Stones hoje ainda. Não sei, aqui cara. No Brasil. Mas aí... Mas assim, só a nível de comparação, era a revista onde você encontrava todas as informações sobre música de todos os estilos possíveis e imagináveis no país, né? Essa matéria foi legal, porque era uma matéria, tipo, eles estavam mapeando o hip hop no Brasil. E aí tinha o mapa do Brasil com as fotinhas das pessoas. E aí eles pegaram 3 para destaque. Aí de São Paulo foi o Pivete, do Rio de Janeiro foi o MV Bill e de Curitiba foi o Blackout. E o resto, legal, cara, ficou só com fotinha pequena. E gente foda, cara. Jamaica, de Brasília, de Jamaica, uma fotinha pequena. E a gente tinha uma página inteira, cara, falando da gente ali, sabe? Foi legal pra caramba. Imagina os caras que já estavam caminhando aqui e viram aquilo, como isso abriu porta para outros, né? Isso deve ter abriu muita porta para a própria cidade, os caras que eram dono de casa noturna, para querer também abrir o espaço. E isso foi, né? Eu espero que sim, vamos cara. começar a fazer rap, vamos começar, né, também. Eu acho que mais do que isso, cara, eu gostaria de um dia ouvir, eu já ouvi, né? A pessoa falou assim, cara, quando eu vi vocês fazendo, cara, eu falei, cara, então dá pra fazer, cara. Os caras estão aqui do lado e fizeram, eu também posso fazer. Então, essa desmistificação do mainstream ou do show, do trabalho, cara, da música como trabalho, eu acho que foi legal. O Blackout, ele deu isso pra galera. Ó, galera, a gente trabalha assim. Aí muita gente começou a correr atrás de logomarca, foto pra release da banda. Profissionalizar. Ser, eu sempre tive, cara, assim, ó, obviamente, sempre fui fã, já te falei isso diversas vezes, do Blackout, e eu sempre me inspirei nisso, nessa forma de trabalhar, e sigo isso até hoje com o Mocambo, apesar de estarmos só eu e o 20 Conto hoje no Mocambo, mas da época que, né, era a rapaziada toda, enfim, a gente sempre procurou agir também dessa forma profissional, com logo, com release, sabe, com as apresentações legais para você de repente poder pleitear um patrocínio, um apoio de alguma marca, palco tal, completo, sabe, né? um rider técnico de show. Às vezes até figurino, né? Tipo, cara, não, roupa de show, cara. Roupa de show, cara. Vocês estavam naquele show? Bom, o Mocambo mesmo, a própria Spin vestiu o Mocambo, vestiu durante muitos anos a gente Vocês lembram aquele show que acho que foi a abertura do show do Taíde, acho que foi em 98? Inclusive a capa do CD do Conflito, o Atentado às Sílabas,
é eu com uma camiseta amarela, que é de patrocínio do meu amigo Jonathan, escrito Made in Hip Hop Curitiba. Não tá aqui, mas isso, você tá andando em Santa Catarina, você nem sabe. Às vezes você tá lá longe, mano, lá longe, tipo Lages, eu vi um cara com a camiseta... Essa camiseta foi um ícone, velho. Essa foi Curitiba. Foda. Viralizou. Essa viralizou. Era o viral. Como vendeu isso nas quebradas, velho. Cara, né? por que viralizou? Porque, cara, a essência da Spin era uma coisa assim, uma coisa que eu tenho comigo, de falar da gente, sabe? Com o orgulho de ser curitibano e não ser curitiboca. Entendeu? Não esse orgulho arrogante do curitibano, de certa a ala do curitibano, de ter orgulho do Parque Barigui, que é bonito, sabe? Da Estação Tubo, das coisas que foram construídas, tá ligado, cara? Das coisas governamentais, vamos dizer assim, dessa propaganda da mídia governamental que vende pra gente, e o curitibano é um público carente, cara, de identidade, ele aceita, como agora, todo mundo agora é capivara, entendeu? Esqueceram que o pinhão, o pinheiro, a gralha azul, esses são símbolos da cidade, entendeu? O nome da cidade é muito pinhão. A gente não tem um festival culinário, gastronômico de pinhão, a gente não tem nada de pinhão. Normalmente um troféu gralha azul, normalmente alguma coisa, um prêmio pinhão, alguma coisa assim, um prêmio araucária. A gente tinha que ter mais olho sobre isso. Não porque eu sou o Jonathan Gralha, e também porque eu sou o Jonathan Gralha, porque foi uma forma de ironizar e de contrapor a isso, a esse apagamento. Então, a Made in Hip Hop Curitiba, o que era? Quando você comprava um CD, vinha ali uma etiqueta até hoje vem, eu acho, Vem, né? A Parental Advisory Lyrics, que quer dizer, contém letras explícitas, né? Você vai comprar, já vai sabendo que vai ter palavrão ali. Aí, existe na moda, quando você brinca com as logomarcas, você pega a logo da Ford, escreve fuck, pega a logo da Shell, escreve hell. Então, o nome disso é logomania. Então, na logomania, eu como tinha a marca, eu peguei e brinquei com esse selo e escrevi Made in Hip Hop Curitiba. A Psych Street já tinha feito uma brincadeira antes, só que só escreveu Psych Street Skateboards, alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer outra versão disso. Aí peguei, escrevi Made in Hip Hop Curitiba. O que dizia o que dizia essa camiseta? Era uma das primeiras vezes que você ia estar usando uma camiseta de uma marca escrito Curitiba, que não fosse comprada como souvenir de turista. Sim. Visitei Curitiba, tá ligado? E assim, você estava usando uma camiseta escrito Curitiba, de uma marca, então a gente validou o nome Curitiba. Sim. Parou de ser brega, cafona, usar o nome Curitiba. Era legal. E a gente subia no palco, o Blackout, e falava Curitiba toda hora, cara, toda hora. Era tipo doutrina. Era o empoderamento, né? E imagina você, que hoje em dia fala-se muito nisso, né? De empoderamento, de embasamento. Imagina, até me arrependo de falar sobre isso, cara, porque em tempos difíceis, onde o hip hop ele passava por Brasília, São Paulo, pulava Curitiba, pulava Santa Catarina, pegava um pedacinho ali de Porto Alegre. Infelizmente aqui não tinha tanta, os caras não viam com bons olhos. Imagina o empoderamento de você estar em qualquer lugar do Brasil, uma camiseta escrito Made in Hip Hop Curitiba. Né? Eu represento. Era essa a ideia, cara. Né? E era assim, tanto cara, os artistas quanto os anônimos. Exato. Era um movimento. Era um movimento. E aí o Made in Hip Hop era assim, Made in Hip Hop era hip hop tipo exportação. É daqui pra fora. Entendeu? Era essa a brincadeira. Made in, né? Tipo, Made in Brasil, era Made in Hip Hop Curitiba. Inspirou tantos artistas a escreverem sobre as suas áreas, sobre a sua, né? Assumindo aquilo, né? Que nem o próprio Mocambo mesmo, se você for ver, sempre, né? Curitiba! Isso aí. Se você for pegar, né? As músicas ali tem várias, né? Então, e eu vi, cara, que antes a galera não comprava, porque, cara, falar de uma coisa sozinho é uma coisa. Quando você começa a falar com mais gente, o Blackout teve essa força de poder falar disso, sabe? De ser curitibano sem ser curitiboca, né, cara? O que é o curitiboca pra mim? É esse cara pasteurizado, que acha que aqui é o melhor português, que aqui é o melhor transporte público, que aqui acha que Curitiba é o destaque, igual as propagandas governamentais falam, Curitiba, a capital que mais planta árvore no Brasil, tipo, essa ânsia que o governo tem de incutir na cabeça das pessoas, que a gente é o melhor sempre em alguma coisa, isso apodrece a cabeça das pessoas, sabe? Então, isso pra mim é o curitiboca, tá ligado? Que tem esse orgulho vendido, né, artificial pela cidade. Só que ele não reconhece as nossas origens indígenas, não reconhece a nossa origem negra, ele não reconhece as histórias da cidade, ele não pesquisa,
Ele não sabe da história da cidade, da terra, das origens. E esse que é o tal do ser curitibano. Porque quando você sai do centro de Curitiba, você vai pra uma quebrada, velho, aí você vê outra Curitiba, tá ligado? Outro povo, outro comportamento. Você entra ali nas ruas ali do Osternac, ou na Trindade, ou qualquer quebrada, velho, você vê, é outro povo, cara, é outra Curitiba, tá ligado? E existe, e a Curitiba também. E é aí que o curitiboca não se identifica, entendeu? Pra ele, a Curitiba começa ali na Praça Santos Andrade, atravessa ali a 15 e termina na Praça Osório. Essa é a Curitiba do cara, tá ligado? E quando ele vai longe, ele vai no Barigui. Daí os ônibus passam pelas ruas aonde passa ônibus, onde o turista passa, aí tá tudo bonitinho, exatamente, não tem lixo, entendeu? Não tem, né? Tem o C. E aí o Blackout entrou nessa de falar de Curitiba, e eu senti que mais bandas, mais grupos também entraram na mesma vibe, entenderam. Falei, pô, eu sou de Curitiba. E o legal do rap é isso, cara. Não tem rap cover. Sim. Você canta você. Entendeu? Então, se você canta você... Se o cara de São Paulo fala da Quebrada, São Mateus, fala da Zona Sul, o cara olha pro lugar dele e fala, meu, ó, aqui também é Quebrada, então aqui é Boqueirão. Aqui é tal coisa, aqui é tal Quebrada, né? Aqui é Núcleo Nova Barigui, aqui é não sei o quê. Entendeu? Então, o rap, ele vem puxando isso, que é um lado do perigoso do rap, tá ligado? Porque ele começa a fazer você gostar de onde você veio. Tentar melhorar de onde você veio, a tua quebrada, você ter orgulho da tua quebrada, do teu estado, da tua cidade, das tuas pessoas, da tua crew, né? Uma crew de hip hop é MC, b-boy, DJ, grafiteiro, você começa a ter orgulho dali. Igual nas festas lá que aconteciam nos primórdios do hip hop, as crews atravessavam a cidade com os trens, se encontravam ali e cada um representava a sua quebrada, velho. E é legal, você vira um representante, cara. Você vira um adido cultural, cara. Agora falando, aproveitando esse gancho das festas, né? A gente tinha uma festa que o saudoso Primo fazia, que era peso pesado, né? E o Primo, antes de ser do Blackout, ele contratou o Blackout. Sério? Que legal. Ele falou assim, eu queria colocar vocês na minha festa. Eu falei, fala com o nosso empresário. Que era um amigo nosso, que a gente falava empresário. Que era uma forma de filtrar também, cara, a tratativa ali de coisa de dinheiro e tal. Depois ele me contou, galera, pau no cu, mas desculpa o palavrão, né, mas foi a expressão, mas é real. O Primo falou assim, puta, eu fui lá, o Primo? O Primo. Fui falar com o cara da loja lá, que era, no caso comigo, né, mandou falar com o empresário dele, meu. Quem que é empresário, cara? Eu queria só contratar o show dos caras. Depois ele acabou fazendo parte da banda, né, cara. E era muito louco, porque eu lembro que, assim, era o espaço, né, velho, que nós tínhamos, isso na época... Era massa de ficar ali, cara. Ficar ali, da galera, tipo, do rap, enfim, do hip hop se encontrar numa situação de festejar. E mais gente, a cultura, né, cara? Mano, ali eu conheci o Champignon do Charlie Brown, cara. Um dia ele foi ali no horário de almoço, eu fui no horário de almoço e ele tava ali no shopping ali, tava a galera conversando ali, e ali eu... Você tá falando da loja, certo? Sim, da loja. E você tá falando da festa, da né? Festa, desculpa. Mas eu tô falando da loja aqui, loja. Então, mas depois, enfim, vocês vão entender aí. Mas, cara, eu encontrei ali pessoas como eu conheci, tive a oportunidade de conhecer antes de ser o Spider, o Anderson. O Anderson, o Anderson é direto na loja. Tá ligado? Então, tipo assim, era muito massa. Mas vamos voltar aqui pra festa. Voltando pra loja, depois a gente faz o link da Spin, quando ela saiu da galeria ali atrás da igreja, né? Da catedral. Que era subsolo, assim. Depois foi pro Munif, né? Isso? A cronologia, e depois foi pra Pinheiro Lima, é isso? Isso. Depois a gente volta nessa. Mas agora, pegando esse gancho das festas que o fazia, a peso pesado, era muito legal, cara, porque promovia realmente e fazia no instinto pagodão. Queria que você faça um pouco disso, você que conviveu mais com o Primo e tal. O Primo, a família do Primo era do samba, então o Primo já frequentava essas casas de samba e conhecia as pessoas que gerenciavam as casas de samba. Ele queria fazer uma festa e a gente tinha essa problemática de ser do rap, ser mal visto, e ninguém conseguia espaço muito no centro, né, cara? A gente conseguia mais espaço mais em bairro, e o Primo queria fazer uma festa no centro. E aí ele falou com o pessoal do Pagodão. Seria legal se ele tivesse aqui para poder contar isso, né, cara? Como é que foi a tratativa, né? E aí ele conseguiu espaço lá. Ele contratou o Blackout, e a gente foi tocar lá, e com outras bandas. E para encorpar a festa do Primo, eu até falei, o Marlon contou isso. Eu falei, você vai tocar lá, Marlon. Porque o Marlon ficava ali na frente de onde ele trabalhava, na porta da galeria, com o papelzinho dele cheio de rima, cheio de coisa, umas rimas boas, tá ligado, cara?
Tanto é que ele tá vivo pra comprovar isso, né, cara? O cara sempre escreveu bem. Eu falei, mas tem que tocar, velho. Daí ele falou, você vai tocar na próxima festa. Daí ele, pô, mas eu não tenho isso. Eu falei, não, você vai tocar, a gente conseguiu a gente tinha bastante já vinil de instrumental. Uhum. Daí você vai tocar no instrumental. E aí, cara, acho que o Plock também e o Cannabis, que tinha o Black Hell. Tinha o Black Hell. Eles não tinham instrumental, a gente tocou no instrumental nosso. O Grilo, que é um b-boy. Do comando hip hop, né? Aham. O Grilo. Então, um monte de gente, cara, tocou no instrumental nosso lá, que a gente tinha instrumentais. Pra fazer a cena acontecer, porque ou você fazia aquilo, ou não, só ia ter o blackout, só ia ter a mesma coisa. E a gente tinha que ter mais gente. Pra galera ver como é importante o compartilhar. Né? Porque, cara, Compartilhar como é vocês foda. tinham o conhecimento na mão, tinham o equipamento e tal, era muito fácil pra vocês, né? Não, vamos ficar aqui só no nosso. Mas, pessoal, pra vocês verem a importância de adquirir e compartilhar, cara. Isso é muito... Se vocês, por exemplo, na época não tivessem feito isso, talvez o Marlão, né? não seria talvez, o MC que ele é hoje. Talvez o Primo não seria o DJ, né, renomado que foi. Né? Outros grupos, de repente, não teriam nem iniciado, né, porque não tiveram a oportunidade né, de ter alguém que os incentivasse de alguma forma. Né? Por isso que é importante você gostar do que está fazendo e sentir prazer no que está fazendo e sentir alegria no que está fazendo, né? Que a alegria também é uma forma divina de manifestação, né, cara? Você tem que gostar, porque aí você consegue compartilhar, cara. Você tem que gostar, você tem que achar, tipo, eu queria mais gente fazendo pinturas em quadro, eu queria mais gente, qual foi o seu tema, sabe? Você vai jogar futebol? Eu queria mais gente jogando futebol comigo. Tipo, é isso, cara, é essa movimentação, né? Do comunitário, né, cara? E nessa festa do Primo, foi legal, porque a gente fez isso, daí o M8 fez a performance lá do disco, quando jogava o disco, e todo mundo, e foi muito legal. Depois que acabou a festa, a casa fechou, desligaram as luzes lá, todo mundo foi embora, a gente ficou ali bebendo e conversando sobre a festa, a gente começou a colocar disco music, músicas aleatórias ali, né, black, cara, virou outra festa, a gente começou a dançar, porque daí tinha aquele lance, assim, o rapper era um cara de postura, cerrado, fechado, pode crer, você tá ligado. O rapper, ele era um cara que não dava brecha. Cara, esse estereótipo do rapper, a gente nunca teve. A gente sempre gostou de dançar, eu sempre fui um b-boy. Então, só que daí, cara, algumas pessoas cobravam isso da gente, tipo, da postura, do proceder. E a gente tinha uma outra postura, um outro proceder, que era só diferente, mas tipo, era sério, era comprometido. Só que na época, por falta de conhecimento de muita gente, não casava. Isso que eu ia falar, tipo, a informação que vinha para nós, eu até tinha esse tipo de pensamento também. Você tinha que ser cara de poucas palavras. Poucas ideias, mano. Turrão. turrão. Resumindo, poucas ideias. Né? Ser um cara turrão, porque você tinha que ter algum tipo de representatividade mais errado, séria, né? mais, sabe? Então, a Blackout nunca teve isso. Então, quando a galera foi embora, a gente colocou música lá pra dançar, pra curtir. E funk, James Brown, e ficamos curtindo, virou uma outra festa, porque daí foi legal, porque daí, no meio da festa de rap, não dava pra tocar aquilo. Porque o público não tava preparado pra aquilo, e às vezes também não queria ouvir aquilo. E na festa do Pagodão, isso foi uma coisa que me marcou. Outra coisa que me marcou sobre isso, de estranheza, a gente tava uma vez no campeonato de B-Boy. DJ Salsicha, teve um DJ chamado Salsicha em Curitiba? Teve, cara, né? Teve. Ele tocava breakbeat, né, cara? E ele pegou uma música, eu não sei que banda, You're Never There, Never Ever There. Aí entrava, que era o break da música. E ele fez o clássico, pegou o break da música e mandou um no outro e virou o break pros b-boys dançarem. Que é assim que surgiu o termo b-boy, break boy, né? Os garotos que dançam no break, na parada da música, né? O break é uma parada da música, onde o cara para de cantar e fica só instrumental. Ele juntou o instrumental. A hora que os b-boys estavam dançando ali, a hora que os b-boys se ligaram que aquele break não era um break clássico do movimento hip hop, eles pararam de dançar, cara. E boicotaram o cara, cancelaram o cara. E, cara, o cara mandou muito bem, cara. Ele pegou uma outra música que tinha um break, fez o break e entrou um baixão da música ali. Só que não era um África Bambata, não era, sabe? E a galera cancelou o cara. Então, a gente passava por isso, cancelamentos, assim, sabe? A comunidade às vezes cancelava pessoas que queriam fazer algo diferente. Então, era difícil ser algo diferente. Era melhor e mais fácil ser mais um ou seguir o que estava sendo imposto, digamos assim.
E aí nessa festa do Pagodão a gente pegou, depois a galera foi embora e tocou outros tipos de som, assim, e foi legal pra caramba. A gente até comentou, pô, mas por que a galera não gosta disso aqui também? Porque é bom pra... E era a essência, né, cara? Música, quantos hip hop, quantas bases de samplearam música funk, né, cara? Sim. Soul. Até hoje, né? Até hoje, pessoal usufrui disso. Mas teve esses entraves, assim, no meio da história do... Acho que não só aqui, né, cara? Acho que em todo lugar, acho que em todo lugar. Acho que em todo lugar. Porque acho que se fosse tudo muito fácil, acho que a gente não teria o valor histórico, né, cara? Não teria essas histórias legais para. Se fosse tudo muito fácil, vai ver que um dia num show de uma banda internacional a gente vai ter, em vez do DJ, um Spotify tocando, né? Se fosse tudo muito fácil. Ainda bem que não é, né? Ainda bem que nunca vai acontecer isso, né? Graças a bom Deus ainda a gente tem pessoas. Imagine se num show de uma banda renomada e ter o Spotify tocando no intervalo. Não, tipo, cara, é difícil. É difícil. Esse tipo de realidade, né? Agora voltando para o lance da loja, o momento que a Spin estava, obviamente que ela foi crescendo junto com a cultura, até porque, se não me engano, acho que era a única marca que nós tínhamos aqui na cidade que nos representava, né? Com relação a essa parte e era ligada diretamente moda, né? ao rap, porque você estava ali, você tinha um grupo de rap que tinha você era quase todos os elementos uma pessoa. Cara, eu falava assim, sabe? O cara falava assim, o cara falava assim, mas eu vou comprar em X marca. Eu falei, é? Beleza, então, cara. Você já viu o dono dessa marca da Sound Break lá na Itália? Já viu esse dono desse cara no palco lá cantando com vocês? Entendeu? Falei, não, aqui é original, aqui é a marca de verdade. Sim. Aqui é feito da gente pra gente, né? Como diz a marca da Fubu, né? For us, by us. É da gente pra gente. Aí uma galera não gostava, assim, mas a real era essa, cara. A marca do hip hop curitibano, por muito tempo, foi só a Spin. Porque ela ficava ali junto do lado da Drop, do lado da Mar, do lado da Psico, e com a própria Bali High, que é do nosso amigo Márcio, né, e família. Mas originalmente a marca original mesmo. Sim, mas por essência. Eu acho que o que você mais vendia era os seus produtos. Era só produto da marca. Era só esse produto próprio. Não era multimarca. Não era multimarca. A gente está falando disso, né? Exatamente. Como era difícil. Era difícil. Cara, você sobreviver vendendo só os seus produtos, porque naquele tempo lá, quem se falou, começou com 30, acabou cantando. Hoje seria mais fácil, digamos assim, que cresceu, né, as batalhas, chegou as batalhas, chegou, né, a população mesmo, né, cara, tipo, enfim, e tudo ficou mais mas fácil uma coisa de ser todos os elementos, assim, quem faz muito não faz nada bem feito, né? Então, eu nunca fui o b-boy de destaque de nível, digamos, campeonato. Eu nunca fui o MC, tipo... Mas era entusiasta e... sabe, eu toquei também, cara. Eu era no sindicato, eu também discotequei, mas nunca fui o DJ, porque a minha intenção nunca foi ser o máximo em algum vertente. Eu queria conhecer, eu queria experimentar, eu queria sentir o sabor das coisas, né? Sabe? Porra, é legal, pra entender a linguagem, pra poder, tipo, como é que eu vou me comunicar com o DJ se eu não sei não sei nem o que é. Como é que eu vou colaborar, entendeu? Então, aí o lance do Blackout, né, cara? O Bill é DJ, o Bill já tinha negócio de DJ. Então, quando a gente ia montar as músicas, a apresentação do DJ, aí tinha o Primo, Jonathan e Bill, nessa parte. Eram 3 pessoas que tinham noção do toca-disco, noção dos batidos, noção das vinhetas, pesquisavam coisa pra colocar no meio da música, sabe? Então, foi uma junção ali, um encontro muito feliz, legal. Muito feliz, cara. Positivo. Não era assim, tipo, um parado esperando, passivo esperando os outros pensarem. Era todo mundo muito pensando, e mudava, e no outro ensaio já mudava, e aí uma hora ficava um show, isso que você falou. Era legal de olhar, porque a gente treinava, cara, até as posições dos MCs. Pra um não ficar na frente do outro, pra não ficar, tipo, fechado, pra ficar com postura. No momento, o DJ tinha que aparecer, a gente se posicionava pro DJ poder aparecer, então tinha um cuidado com o preenchimento do espaço. Para entreter, né? Exatamente. Agora a gente recua o Primo fazer a vinheta, para fazer tal coisa. Então, era muito bem estudado, porque tinham 3 pessoas ali que estavam... E aí a gente tinha amigos, o que a gente fazia? A gente tinha amigos que tinham acesso já aos equipamentos de tecnologia, e eles filmavam. E a gente comprava as fitinhas deles, comprava fita para eles, eles filmavam e depois davam fita pra gente. A gente ia depois assistir o show. A gente se estudava. Puta, tô muito parado. Pô, o Calói ficou na minha frente, eu fiquei na frente, a gente ficava fazendo um laboratório, então a gente teve essa chance de acesso à tecnologia, acesso a esse tipo de... Que, cara, naquela época até ter videocassete Não, mano, mas sair dessa época aí, o que acontece? Tem umas fotos lá,
O cara comprava um de 36, tava valor, não era de 24, né, nem 12, era de 36. Comprava um de 36, daí batia, Filme, né? era Filme olho fotográfico. vermelho, era boca torta, perdia todas as fotos, cara. Então, tipo, e quem que tinha uma máquina daquela que era um caro pra Pra comprar, o filme era caro, e pra revelar era outro caro. Outro caro. Aí revelava só bosta de foto. Exatamente, então é De difícil. 50 salvava 2. Então, esse crescimento do Blackout foi muito dinâmico, muito rápido, porque tinha essas pessoas, e a gente conheceu também o Alessandro Marsolic, que já tinha trabalhado com umas gravadoras, já viu shows grandes, já acompanhou o show dele, falava, cara, no show os caras fazem isso, pô, tem que ter passagem de som, pô, tem que ter release, pô, vocês não tem foto de trabalho? Quando manda pro jornal tem que ter a mesma foto de trabalho, com a roupa, a gente corria atrás de fazer foto, corria atrás... Cara, você tem que ter alguém filmando o show de vocês, precisa depois estudar o show de vocês. Também. Essas dicas de anos-luz, sim, essa pessoa já deu pra gente. A gente falou, é verdade. Então a gente sempre estava aberto. O que muitos falam que hoje é vanguarda, né, no sentido assim, nós começamos isso agora, em tempos atuais, né, contemporâneos, já era feito. Uhum. Já era feito, já era estudado, tinha toda uma dinâmica. Já tinha toda uma dinâmica. Para poder fazer isso. Jonathan, quando vocês saíram ali da loja e foram lá para o Munifictacla, foi uma virada de chave, de fato, com relação à empresa, para todo mundo, cara. Blackout, porque assim, eu acredito que tudo caminhava, cara, eram situações diferentes, mas caminhavam. A gente fechava a loja e o estúdio de ensaio do Blackout era a loja, entendeu? Então o Blackout Spin era... Eu não conhecia a loja de baixo ali, eu não fui nessa, eu conheci já direto lá no Munif. Você foi no Munif, mano? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Mas eu conheci direto o Munif ali, cara. Conheci essa loja. Como é que foi essa mudança, cara? Essa mudança foi o seguinte, a primeira loja que eu aloquei ali no Munif, que pra mim era caro, eu não tinha condições de estar lá dentro, mas eu meti o louco, e eu e minha mãe, a gente apostou nisso, eu fiz uma loja mista. Metade da loja era de uma marca de roupa de skate moderno, né, de rave e tal. Como era o nome do menino? Era o Fulvio. E... Eu não tô lembrando. Não. Primeiramente foi o Fulvio, que era uma moda moderna. Sim, que depois, tinha Fluors lá. E o Fluor. Depois ele saiu e ficou Pablo. Isso, o Pablo que tinha marca de skate lá. Como que era o nome? Não lembro que era a marca dele. Mas enfim, aí o Pablo dividia a loja com ele. Aí metade era Spin, metade assim. Só que a Spin começou a vender, cara. Já vinha vendendo. E no shopping começou a vender bastante, mais ainda. Aí uma hora ele não tinha mais espaço ali. Eu precisava de colocar mercadoria, cara. E aí uma hora eu fiquei com a loja... Não, daí eu não fiquei com a loja sozinho. Pagou uma loja na frente, cara. Eu falei, eu vou meter a loja só da Spin, cara. Aí eu fui no outro lado do balcão ali, né? O Spin era 2 galerias, né? Digamos, 2 passarelas. E um vão livre no meio da escada rolante. Do outro lado tinha uma loja. Eu coloquei a loja ali, e aí decorei tudo mais e abri a loja só da Spin. Daí luminoso bonito e tal. E balcão feito. A loja era bem bonitinha. Piso quadriculado, que eu sempre gostei. Até hoje na sala da minha casa o piso é quadriculado. Porque é clássico do B-Boy, né, cara? Aquele preto e branco. E é isso, cara. Daí, e onde que mudou? Mudou porque daí as pessoas que compravam Spin, elas tinham isso, tipo, a Spin é a marca nossa, é a nossa marca. Então a gente teve um momento em Curitiba que você era confundido com skatista. E nada contra o skate. Mas pra gente era ruim. E aí a gente tinha essa bronca, não do skatista, mas de ser confundido com o skatista, porque a gente não era skatista, a gente era do hip hop. E na verdade a cultura urbana, ela usa a mesma indumentária. Então o skate e o rap era a mesma coisa, se vestindo. Mas a gente usava tipo assim, imagine, Drop Dead, Marra, Psycho Street, era marca de skate, cara. E a gente não queria ser visto como skatistas, a gente queria ser visto como rappers, como hip hoppers, ou como membros da cultura hip hop. A Spin veio nessa lacuna, porque era uma bandeira. As roupas da Spin eram uma bandeira. Então quando o cara vestia, você viu o cara usando Spin, falou, meu, o cara deve gostar de rap. Não era qualquer um que vestia Spin. Você olhava assim, ó, um cara da camiseta lá, já ligava, entendeu? Exatamente. É o movimento. E aí sabia que foi lá que só tinha um poucos lugares que vendiam Spin, né? Daí, cara, você passou na loja da Spin. Então, se você foi lá, você faz parte do contexto, né? Então, era uma identidade. A roupa da Spin acabou virando uma identidade local. Quando a Spin saiu daquela galeria ali, da Galeria Bark, que era na Praça Tiradentes, ao lado da Catedral, e foi pro Munifictacla, foi uma ascensão, assim, de todos, porque daí o cara falou assim, a nossa marca, a nossa identidade, agora estamos num shopping, cara. Porque, assim, tem essa questão socioeconômica, né, velho? Sim. A gente quer estar nos melhores lugares, a gente... Igual no documentário da Chic Show. Quando o cara mete o baile num clube italiano, que era o clube da sociedade,
e ali os negrão vão lá, num clube foda, de branco, de fazer a parada, os caras, consome legal, enche a casa, é gente bonita, não dá BO. O cara vai com a melhor roupa, o cara fala, civilizado, né? Agora é a nossa vez, cara, sabe? Agora é a nossa vez de estamos aqui do lado dos caras. E o Munif, eu lembro que de sexta-feira tinha uns pagodes lá pegava fogo, velho. Na praça de alimentação, sexta-feira. Não dava pra andar, cara. Não dava pra andar. E era uma parada inteira, era o shopping inteiro movimentado, assim, todos os dias já tinha um movimento bacana. Mas de final de semana o troço explodia. Então, e era também o ponto de encontro da rapaziada, do samba, Aí tinha o segurança do shopping falando, galera, vamos circular, porque ficava todo mundo na frente da loja da Spin, daí o segurança, não, circulando aí, galera. Daí teve esses cortes, assim. Então a mudança da Spin de loja de rua para loja de shopping, junto com as outras marcas que já eram renome, né? Aquela Marra, Psycho Street, Drop Dead, junto ali no mesmo piso, deu esse status para a Spin. Agora cresceu, agora é uma marca igual às outras, sabe? Não tinha, não perdia, digamos assim, em questão moral, assim, sabe? Da mesma forma que um skatista, quando usasse roupa da Drop Dead, era a marca do skate, né? Sim, então ele se identificava com aquilo. Né? A cultura urbana tem isso de você, não só a cultura urbana, mas a roupa, ela é mais do que cobrir o corpo, sabe? A primeira necessidade é cobrir o corpo, né? Então qualquer roupa que te proteja do sol, do frio, da chuva, é roupa. Ponto. Ela cumpriu com a necessidade. Depois vem a comunicação, né, cara? Então, a gente se comunica através da roupa, através das nossas armaduras, a gente se comunica, como os guerreiros sempre fizeram, como as tribos sempre fizeram, as penas, as cores, as pinturas, é uma comunicação. A roupa, ela é uma comunicação. Pelo menos pra mim, né? Eu tenho isso muito. Então, quando a pessoa ia lá comprar Spin no shopping, ela saía de lá assim, tipo, era um momento de autoafirmação da pessoa. Eu fui no shopping e comprei a roupa que eu queria, né? Porque mesmo a gente no shopping, a gente manteve o preço mais em conta. Sim. A gente era mais em conta, era um preço bem mais em conta. Era uma política, assim. Minha camiseta nunca ficou igual o preço das outras marcas, era sempre mais barato. Então todo mundo conseguia comprar, por isso que viralizava as coisas, porque era barato, super boa, cara. Né? Muito uma boa qualidade super boa. E agora também, falando também de era roupa, barato, né? Do outro lado da cidade ia nascendo o multimarca, digamos assim, né? Mas a Bali High que vendia muita e vendeu coisa Spin de também, mundo, cara. Nossa, vendeu. Porque... E ali, né? Onde era? Perto do Green Town, a Bali, no Metropolitan, senhoras e senhores, fatos históricos, tá? Tio Coringa tem uma memória de elefante. A primeira loja Bali High foi na Emiliano Penet, estava até conversando com o Jonathan a respeito aqui em off, número 300, né? Ali do lado do Shopping Green Tower. Certo. Depois teve uma loja no Metropolitan, inclusive trabalhei na Bali High ali na Emiliano Penet quando eu tinha 13 anos de idade. E depois de um tempo que fizeram a loja no Green Tower ali, ele foi expandindo, né, e graças a Deus a gente tem Bali High em todos os cantos da cidade hoje. Mas voltando, o 24 pode... Então, rapaziada, o pessoal da Bali, né, mandou um presente aí em especial aí pro meu amigo Jonathan, né, e tá aí, cara, com a gente no podcast, e o Marcião também, sempre um desses caras que sempre fortaleceu. Sempre ajudou, é verdade. Sempre ajudou, sempre teve presente, né, então a gente tá aqui, ó, um presentinho aqui do podcast, que é uma canequinha dessa pra você... Ó, que legal, velho. Um café lá. Pode abrir pra... O Márcio, cara, sempre foi parceiro das paradas, assim. Ele sempre teve essa visão também do streetwear, assim. Sim. Cara, né? E, inclusive, as lojas da Bali High já venderam muito material da Spin, assim, sabe? Então, foi um parceiro mesmo, ajudou, porque a gente precisava expandir e tinha que vir, e a gente não tinha como abrir mais lojas. Porque abrir loja é um custo, né, cara? Então era mais fácil abrir pontos de venda, né? Então a gente começou a vender para outras pessoas, assim, e a Bali High vendeu bastante pra gente. Ele começou a tinha uma rede de distribuição, ó, que chique. Como a gente tinha uma rede de distribuição mais... Eles tinham uma rede de distribuição mais ampla, então ajudou bastante, assim, cara. Que doideira. Tá na camiseta. Aí, ó. Nossa. Estampa nas costas é clássico, né, velho? Valeu. Esses dias eu falei com a Samantha. Você comentou comigo, né? Falei com a Samantha. Samantha, gente boníssima também. É o pessoal todo, né? A família sim, Pérez sim. ali. A família Muraro Pérez o pessoal é gente finíssima demais. Uma coisa que eu gosto de fazer é dobrar camiseta. Gosto de dobrar camiseta, cara. Cara, dobra camiseta, pra você, adoro viu, velho? Eu tenho meu guarda-roupa lá, cara, é só no cabide, velho. Camiseta no cabide? Eu não consigo dobrar. Sim, eu sei dobrar, mas não fica... Não fica legal, assim, sabe?
O Jonas já tem a manha por causa da Ah, não, loja. nós também, né? Confecção, tudo. É isso aí, pessoal. Bali High apoiando aí o projeto do Hip Hop lá em casa, apoiando o projeto do Mocambo também, né? E também é uma grande pioneira aí né, de venda de artigos, né, de streetwear, enfim, aí na cidade. E é isso, cara. Bali High, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos e vamos para cima. Jonathan, queria te fazer uma pergunta. É muito voltado à marca ainda, né? Porque teve uma grande representatividade, né? Nós vestíamos hip hop, Made in Hip Hop Curitiba com orgulho tremendo, porque isso nos empoderava de fato, né? Mostrava, né, que nós éramos daquele clã, daquela tribo, né? Uhum. Você estava comentando, tipo, o pessoal que vestia drop, marra, psico, o pessoal do skate, né, que investia no hip hop. Não que nós a gente segmentava isso, mas era natural. Da organização. Né? Que cada um queria levantar sua bandeira e tá tudo bem também, tá tudo certo. E no final das contas, acaba assim, se encontrando em alguma situação da vida, né? E tá tudo certo. A Spin saiu do Munif e foi para uma galeria. E eu acredito que ali, assim como no Muniftac, a galera se reunia, mas acho que ali a galera começou a se reunir mais, porque a gente tinha a loja do Simo do lado, se eu não me engano, né, que era a garagem CD, saudoso Simo, que Deus o tenha em um bom lugar. E daí acho que ali, de fato, seria para você, assim, que ali que foi o maior ponto de encontro, talvez, tipo, de hip hop, para que as pessoas transitavam. Cara, eu lembro que eu era office boy, velho, eu fazia meus trampos de banco. Onde que eu ia? Pinheiro Lima Spin. Porque na Pinheiro Lima, ela é uma galeria com entrada e saída, né? Uma galeria. Então, e ali não tinha segurança, então, para fazer as pessoas saírem dali. E era um ponto de transição, né? Você passava por ali. Então, você estava no centro, vou passar por ali, já corto por ali, já dou uma olhadinha o que tem aí ali encontrava alguém, entendeu? Então, acho que ali realmente, nessa questão de ponto de encontro, de socialização, ali foi maior. Mesmo, sabe? Porque era um ponto comercial mais sociável, assim, sabe? E era maior a loja, né? A loja era maior. Maior, né? Então ali as pessoas se encontravam mais ali, porque era muito mais fácil o acesso, né? Não tinha que entrar num shopping, pegar a escada rolante e ter que entrar para dentro da loja, porque o segurança ia mandar circular aqueles 5, 6 pessoas ali no corredor do shopping. Na galeria era mais aberta, era um trânsito de pessoas mais suave, assim, né? Mais gostoso até. Então, a loja da Pinheiro Lima foi uma loja mais, digamos assim, acessível para a galera. Para a galera no geral. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre música, conta pra gente quantos trabalhos o Blackout tem lançado, na época, se teve alguma perspectiva de gravadora, como que era essa parte dos trabalhos lançados, e até comercialmente falando do Blackout, com relação às grandes indústrias da época. O Blackout, ele lançou 2 fita demos, assim, eu acho. Magia Negra e Nossa Vez. A gente não chegou a gravar um CD. A gente teve uma proposta, a gente analisou 2 contratos, assim, de gravadoras. Só que eram contratos, assim, que muita gente acha que assinou, não aqui de Curitiba, mas um formato de contrato nacional, que prendeu as pessoas. E a hora que a gente descobriu que a gente ia ficar preso, a gente olhou um pro outro assim e falou, a gente não precisa disso, sabe como? A gente não tinha essa meta de ser uma banda tipo ganha-pão, assim, sabe? Uma profissão. E era um contrato que o cara ficava dono do nome, dono dos direitos, dono das músicas, sabe? Ele ia gravar videoclipe, ia gravar, tinha um contrato para 2 álbuns, e era um contrato assim, onde tudo era da gravadora, sabe? E você não ganhava nada. Imagina, eu acho que, se eu não me engano, cara, o X assinou um contrato assim, e essas gravadoras grandes, sabe, Warner, e aí não surtiu o efeito que a gravadora queria, eles colocaram o cara na geladeira, porque se você não atingisse X número de cópias, eles não tinham uma obrigação de gravar com você, mas também não te liberavam. Para fazer outras coisas. Acho que o Tossared passou por um momento assim, com gravadora também. Lá com o Bonadil, né? Entendeu? Então, o assinar com uma gravadora, a gente teve esses 2 encontros com representantes, mas era muito pra gente, cara, sabe?
porque tudo era deles, porque eles vinham com esse poder que a gravadora tem, financeiro, de fazer videoclipe, de fazer a música tocar na rádio. Uhum. E, só que daí que a gente começou Você a ver... ficava escravo dos caras. Escravo dos caras. E com a gente, com o Mocama, aconteceu uma parada parecida. Tudo, no contrato falava tudo. O contrato falava assim, ó, adesivo, régua, Tudo. caneca. Os direitos Eles podiam licenciar a marca. Ganhar dinheiro sobre o teu sonho. E o Blackout tinha uma logomarca bonita, né, cara? Sim, né? Tanto é que eu sempre desenhei, essa logomarca foi o que eu desenhei aqui. Então, essa aqui é do meu trabalho solo, mas eu sempre desenhei as logomarcas, eu gosto até hoje de logomarca. Por isso eu gosto dos bonés de beisebol, que tem assim, as letrinhas lá. As logomarcas pra mim são uma coisa interessante. E a do Blackout foi bem desenhadinha. Então era legal, era fácil de comercializar. Ela já foi feita pra ser adesivo, já foi feita pra ser bordado. Pensando no contexto geral. Quando a gravadora viu isso, falou, dá pra explorar isso. Então eles se cercaram, era um contrato que só beneficiava a gravadora. Daí eu falei, cara, não, isso aqui deixa quieto. Não tem. E assim, a gente debandou, assim. Eu lembro numa época o Mocambo tinha uma gravadora, que era do Gugu na época, aquela Paradox Music. Paradox, Os caras dão uma bíblia pra ler, é justamente isso. Os caras, é tudo meu, vocês vão, tipo, vai assinar o contrato com... Você vai entrar com tudo, cara, e tem vários que assinam na emoção, cara. Assinar com gravadora, tipo, nossa, assinei com gravadora. Assim, só que daí você vendeu alma pro capeta, velho. Sim, justamente. E na época, vindo, assim, tendo a realidade que nós tínhamos, se for analisar friamente, friamente não, se fosse analisar na emoção, qual que era o sonho de todo mundo que fazia música? Tá? Assinar com a gravadora, né? Ter o trabalho, de repente aparecer na TV e tal. De repente pensar até em mudança de vida financeira e tudo mais. Mas a hora que você vê o background da coisa e vê essas vírgulas e reticências que você precisa, assim, ler no contrato... Aí um dos assédios das gravadoras é fazer um adiantamento, né? Sim. Aí pra quem tava lá ganhando 500, 300 por show, aí os caras vinham com 80 mil, 120 mil, 250 mil. Você, vou comprar uma casa, cara. Entendeu? Aí você só pegou essa grana e essa grana nunca mais ia ver. Nunca mais fez nada daí. Exatamente, você enterrou a tua carreira. Foi por água abaixo. E um apagamento, né, cara? Porque daí o cara para de lançar. Exatamente. Eu lembro na época da trama que aconteceu isso com vários artistas do rap. Lembra da trama, né? Sim, que pegou um monte de gente, né? A trama chegou, porra, foi foda, que repercutiu bastante coisa, aqueceu o mercado saiu CD pra tudo quanto é lado, né? Eles só que vários artistas bons, que na época infelizmente não venderam tanto, foram engavetados. Eu lembro que na época o Miranda, falecido já, que era o produtor, tinha aquele trama virtual, você postava ali as músicas e tal. Eu lembro que na época a Marielle, do Cores de Flores, ela falou, porra, falei com o Miranda e tal, o cara, escuta o Mocambo lá, tal, papá. Daí ele, olha que loucura isso, velho. O cara, ela tava procurando alguém do rap pra gravar aqui na cidade, que ela na época tinha uma banda de new metal. Daí o cara referendou a gente, o Miranda lá da trama. Ela veio até nós, a gente gravou com ela, tal, depois a gente tocou na pedreira lá, tal, com eles, tal. Imagina que loucura, velho. Sim. Em uma época que a internet estava emergindo ainda na cidade. E hoje em dia, não hoje, né, mas ali, final dos 90, começo dos 2000, que foi o lance do underground, tipo, eclodir, né? Tipo, que a saída, obviamente, você, sendo underground, você queria popularizar o teu trabalho, só que pelo teu mérito, no sentido do quê? Você fazer, de você produzir, de você vender, de você, enfim, né, não precisar depender dessas... Porque a gravadora chegava e falava, não, teu som vai ser produzido assim, esse aqui não vai vender. Ela começava a mudar o som. Vamos colocar aqui um negócio, alguém famoso pra cantar com você. Daqui a pouco virava outra coisa, cara. Bom, você virava fantoche na mão. Toda a tua essência ela se perdia. Ela se perdia, entendeu? Por conta de dinheiro. Ou seja, pessoal, dinheiro é importante, obviamente, né? Ajuda pra caramba. Mas ele tem o seu custo, né? Tem o seu custo. Ou seja, não se vendam, né? Não precifique a tua arte. Mas se você se vender, não reclame do preço, cara. Porque é caro, cara, porque é aquilo, né? Foi o que você escolheu, né? Exatamente. Cada escolha é uma renúncia, né, cara? Eu falo pra minha filha, quem ganha é você, e quem perde é você. Por quê? Porque uma atitude vai fazer você ir pra um desses dois caminhos. Mas só aprende depois que a barba tá branca, velho. É verdade, cara.
de muita coisa, né, cara? O bom de ser jovem é que a vida é longa, né, cara? E daí dá tempo de consertar a cagada. Porque, cara, a gente fica jovem, só faz cagada, velho. Só faz cagada. E isso a gente só faz. A gente só não faz mais porque tem gente em volta da gente, né, cara? Sim. Irmão mais velho, pai, primo. Que estão ali amigo, pra amparar e acudir. Exatamente, pra falar, não. Que não normalmente esses são os chatos. Na nossa geração, quando a gente é adolescente, a gente vê tudo como chato. Orelhada, capaz, e olha o jeito, essa forma de pensar, mas na verdade eles estão ali. Você é pai? Sou pai. Você é pai, né? Pai também. Pô, então, vocês têm outro ponto de vista agora da vida, né? Imagina, a gente tava conversando aqui fora que... Vocês estão com os Ronaldos dos Jeans, né? Debaixo do braço agora. A gente, porra, na nossa época, infelizmente, era pra gente ser estatística, né, velho? Né? Mas a gente escolheu fazer com que as coisas corressem, né, um outro rumo. Né? E hoje a gente, pai de família, enfim, eu tenho uma filha de 10 anos e um moleque de 8. Né? Tenho uma esposa hoje, enfim. Né? Até, Nicoleta, te amo. Liberou o alvará para vir gravar hoje e tal. E, cara, é muito louco porque quando você, agora, né, mudando um pouquinho o assunto e até o andamento, quando você entende o real sentido do que é a família, do que é essas coisas todas, cara, eu acho que você se encontra de fato, né, e você cria outras perspectivas, né, obviamente você mantém a tua essência, consegue criar outras perspectivas também, sabe? Tipo, é muito louco isso, falar sobre muito essa massa. Parada, eu vejo, Jonathan, o seguinte, quero te fazer essa pergunta porque a gente vê vários, eu no meu jeito, que hoje eu, né, tenho uma empresa, toco lá uma empresa que é outra coisa, no ramo alimentício. O Coringa tem a profissão dele, que é um baita de um profissional. Você também, mas a gente vê na vestimenta e de vez em quando eu vejo alguma foto sua, você trabalhando lá, que o DZ também tá, né, do Mocambo, tá sempre ali com você, e eu vejo que a vestimenta não muda, o jeito não muda, e a pergunta é o seguinte, como você vê, essa cultura realmente ela fez efeito de resgate em você, resgate de valores, que nem o da própria Davi Black falou aqui, né? A cultura, ela te ajudou, o rap, você já se viu em meio às tuas coisas que escreveu, em meio às dificuldades, mas ao mesmo tempo, tipo, você encontrou na sua própria arte resposta para que você levantasse a cabeça e continuasse, persistisse, enfim. Uma vez, cara, o Jeff, DJ Jeff Bass, ele falou assim, o teu rap é rap de autoajuda. Porque era assim, sempre mensagens positivas, né, cara? Acredita em você, a força da sua mente e tal. Então, porque esse meu começo e essas coisas da Spin, assim, a gente passou por dificuldades, assim, sabe? Como para manter a marca, ela cobrou o preço dela, assim, sabe? A minha mãe sempre comenta, assim, sabe? As horas que ela ficava na máquina, dores nas costas e essa correria, às vezes falta de perspectiva, porque o comércio ele é ingrato, tem dia que não vende, tem dia que vende, tem semanas que não vende, mais uma marca pequena. Então, na música eu expressava muito isso, sabe? Aí tinha do meu lado o Bill também, cara, que a mãe dele trabalhava como diarista, né, cara, vindo do Barreirinha, entendeu? Outra vivência sobre. Então, na música, eu e o Bill, a gente colocava essa forma de comunicação pra gente mesmo, sabe? Como, tipo, mete a cabeça, vai lá, faz, acontece. Pode ver, se vocês pegaram as letras do Blackout, sempre é assim, cara. Né? Acredite em você, na força de sua mente, vá em frente, faça tudo com força de vontade, procure aumentar a sua credibilidade em si mesmo, pensamento positivo não falha, perigoso, poderoso, como um fio de mão navalha, pensamento positivo, não sei o quê. Tipo, a gente tava falando pra gente mesmo, cara. Entendeu? Era uma reflexão, era uma terapia, né? Então, porque a gente precisava ouvir aquilo na música. Na nossa música, pelo menos, na nossa música tinha que ter aquilo, porque teve um período do rap que ele era mais do criminal e né, gangsta rap. E a gente queria ouvir coisas pra ir pra frente, cara, porque a gente já tava numa situação que precisava de um apoio, tá ligado? Então a gente encontrou na gente mesmo, na nossa arte, na nossa cultura, esse tipo de apoio. Então era constante isso, encontrar na música o apoio, sabe? E aí também, né? E tocar, e cantar, se apresentar, era uma válvula de escape também, cara. É um prazer, né, cara? Sim. Só quem sobe num palco sabe, ou quem termina uma obra e apresenta essa obra, seja grafite, seja DJ, seja balé, seja capoeira. É prazeroso, né? Cara, se apresentar, se expor ali, cara, de uma forma positiva, é gostoso pra cacete.
e te renova, cara, sabe como? Então você sai daí lavado, a alma, tipo, é viciante porque é prazeroso, é gostoso. E, então, além das letras, a gente tinha a apresentação, que era uma grande coisa bonita, né, cara? A roupa de show, que eu ia falar, naquele show de 98 do Taíde, o que a gente fez? A gente entrou no palco, primeira parte do show, uma roupa, e aí, quando a gente saiu, o primo fazia a sua performance ali, né? E a gente trocava de roupa, e a gente voltava com outra roupa. E aí, acho que foi a primeira vez que um grupo de hip hop, ou talvez a única, que aconteceu essa troca de figurino. E a gente já tinha esse lance do figurino, né, cara? E aí, as pessoas que estavam lá embaixo falaram assim, pensa que são a Madonna, a trocar de roupa no show. Não entenderam, não entenderam. Cara, e aí, nesse mesmo show, cara, o primo era a primeira vez que ele tava se apresentando, e ele tava tremendo, assim, né? Naquele palco do 1950. Sim, enorme, cheio de gente. Cheio de gente, cara, aquela coisa, né? Cavalar, assim, de gente demais. E a primeira vez dele, cara, ele errou ali, tipo, errou. Aí tinha um povinho ali embaixo, amador, gritando pro primo assim lá embaixo, amador, amador, amador. Mas depois aí o primo se achou, né, cara? E eu escutei isso no camarim, quando tava tocando de roupa. Eu olhei assim, falei, eu fiz filho da puta, cara. Aí o primo se achou e fez a performance. Daí a galera pirou, daí eu falei, pra quem chamou o cara de amador aqui, né, tá aqui a resposta. E o cara destruiu, né? Então, o show ele era pensado e isso levava a gente para um outro lugar, sabe? Então tirava a gente daquele rolê, tô sem grana, tô quebrado, cheque borrachudo para cobrir, putz, não vendeu essa semana, cara, sabe? Era a válvula de escape. Era a válvula de escape, era o futebol, era a capoeira, era a academia, era tudo que uma pessoa tem para dar uma válvula de escape. Era tipo a terapia, né? Momento em grupo. Terapia em grupo. O que é mais legal ainda. Porque você, aquilo que você às vezes tá cantando, a energia, ela contagia, não, você tava fudido da cara. Você tava ruim, tava azedo porque aconteceu alguma coisa. Aí chegava o Bill lá e fazia uma brincadeira, uma besteira. Mudava tudo. Cara, era aquele momento, era uma ilha, né? Você se descolava do continente e ficava naquela ilha ali era tudo legal, ali funcionava, o primo fazia o que ele tinha que fazer e essas pessoas, cara, tinham uma energia muito bonita, muito gostosa de estar junto com eles, sabe? Era viciante, assim, tinha que estar ali. Acho que um dos lances da Spin também foi isso. O primo trabalhou com a Spin, o Bill trabalhou com a Spin. Então era legal estar lá, cara. Era legal você ia lá e dava risada e trocava uma ideia. Era muito louco. Então, na música eu encontrava esse tipo de reforço, assim, sabe como? E eu acho que todo mundo encontra. Né? Todo mundo encontra. Pô, ensaio em casa, cantar dentro do carro, cara. Quem nunca cantou dentro do carro? Sim. Só quem não tem carro, né? Mas quem tem carro, quem tem o poder de colocar no MP3 ali, cantar sua própria música, os vídeos fechados, que vira quase um estúdio, você delira, você pira. Outro dia eu tava você quer que uma menina tava falando. Você quer que a viagem tenha 4 horas, sim, não é só 15 minutos pra chegar até lá. Você, acabou de chegar, agora que eu tava naquele flow, mandei aquela rima, né? Outro dia eu tava passando tela e a menina tava cantando uma música, cara, tipo, era de manhã, assim, a menina cantando uma música do Tupac, né, mano, e ela cantando, ela falou, rapaziada, vocês têm depressão porque vocês não conhecem isso aqui, ó, e começou a cantar, não sei se você viu esse vídeo. Não vi. Rolando, mas muito, mano, muito eu já vi no Instagram essa menina já. Mas emana um troço tão bom, tá ligado? Energia, né, velho? Energia. O canto é mágico, né? O canto é mágico. Energia, e é nesse clima, né, cara, saudoso, né, de histórias legais, de histórias muito, muito, muito bacanas, histórias que temos, né? Sim. Histórias que vocês, né, o público, não vou nem falar segmentado do hip hop, do rap, enfim, mas o público que consome esse tipo de informação, é muito legal, né, cara, a gente poder de alguma forma ajudar no conhecimento de outras pessoas também, né, cara. Eu queria que o 20 conto dessas considerações aí, né, que a gente está chegando já quase no final aí desse bate-papo legal, e o Jonathan também, queria que vocês explanassem um pouquinho sobre o que vocês veem do hip hop hoje, ele como cultura, né, e também o que vocês enxergam, como vocês enxergam a música rap hoje atual. Isso sem tipo, falar, trap, é isso, a música rap no geral. Sem segmentar, né? Cara, eu vejo assim, cara, que essa interação, ela continua, mano. O hip hop, a cultura, o movimento, ele continua vivo, sabe? Ele continua assim. Apesar da gente ver a desfragmentação e, de repente, o sentido da coisa, às vezes, se perdendo, mas, por outra, tá se falando muito nisso, né? A gente vê dos grandes, quem tem voz mesmo, tá se falando muito nisso. Essa interação com a mais nova geração
com a mais antiga, com a velha escola, a nova escola. E eu vi outro dia o Caissuan falando, né, cara, como que é importante a gente se comunicar com a nova para ter, até para a gente se reciclar, mas é importante a nova também falar com a gente. Então, tipo, essa interação a gente vê aqui dentro Sim. desse podcast, né? Que são dois adolescentes com 15, 16 anos ali, que estão tendo esse primeiro contato, essa interação, e que daqui a pouco vai sair aí um DJ primo, que nem surgiu ali, vai ter um outro ali que vai em interação com, né? Cara, eu quero cantar esse rap, eu quero fazer e tal. E essa chama ainda continua viva, mano. Dentro de mim, eu não me vejo fazendo outra coisa, me vestindo outro tipo de roupa. Sabe, cara, tipo, falando assim, eu aposentei meu microfone. Não consigo, mano. Eu aposto que você vive lá dando umas rabiscadas também. Cara, eu ainda quero montar o meu espaço, eu quero ter um espaço cultural, eu estou em vias de montar um espaço cultural, eu quero ter o toca-disco e poder voltar a mexer mais com música, assim, sem a necessidade de querer receber algo por isso, sabe? Como mais por mostrar mesmo. Como a gente falou assim, tudo aqui não foi o rap que deu pra gente, né, cara? Foi outros trabalhos. Então os trabalhos subsidiam o sonho, né, cara? Sim. Então aí que vale a pena trabalhar bastante, né, cara? Trabalhar pesado às vezes, porque daí se o trabalho banca o meu sonho, e sonhar é necessário, cara, né? Sonhar da alma. O corpo tem que trabalhar e comer, a alma tem que sonhar. O alimento da alma é o sonho. Ele tem que sonhar. Então, o sonho mantém a gente de pé. Por que levantar tão cedo? Porque você deseja as coisas da vida, do sonho da pessoa. E então, eu quero ter um espaço para poder receber as pessoas e até contar histórias também, sim, né, sim. Um podcast, mas sem essa pretensão de views e tal. Tipo, tá lá como pesquisa. Porque a gente sabe de tanta coisa, tem tanta coisa pra mostrar. E se a gente tá aqui horas conversando, se eu começar a abrir pasta, começar a abrir foto, é o dia inteiro. É o dia inteiro. É o dia inteiro, cara, porque a gente tá falando de anos de e assim, e sem contar que é uma conversa agradável, né? Porque assim, conhecimento é muito bom você absorver, né? Você ter absorver essas vivências legais. Né? E sobre o rap, cara, eu acho que os movimentos do ser humano, culturais, assim, eles têm esses momentos. Eles têm esses momentos, sabe? Como fragmenta, se afasta, aglutina, vai para um lado, ele recua, ele se olha para ele. O hip hop é muito novo, cara. A gente não dá para cobrar tanto do hip hop assim, sabe? Por mais mainstream que ele está, e a gente ainda é muito novo, cara, sabe como? A gente precisa de outros elementos da indústria, nossos elementos da indústria. A gente sempre tá na indústria de alguém. Sim. Entendeu? A gente tem que ter nossos empresários, sabe, do hip hop, como tá acontecendo agora. Nós estamos produzindo o nosso conteúdo no nosso canal. Sim. É isso que é o hip hop lá em casa, né? A gente não tá dentro de uma emissora. Sim. É a nossa emissora. Então aqui não tem filtro. Isso é legal. Então, isso começou a acontecer a partir de quando? 10 anos atrás? É novo, cara. Muito novo. Ainda mais no Brasil, é novo. Então, a partir de agora, o hip hop vai ter várias mudanças, vai mudar, vai baixar. A gente vai estar no Fantástico e depois a gente não vai estar mais e vai continuar existindo o hip hop, porque atrás de toda a cultura existem os guardiões. Sim. Guardiões, tá ligado? Os guardiões do grafite, os guardiões do break, os guardiões do toca-disco, os guardiões da letra, os arquitetos, digamos assim, tá ligado? Que eles não estão na vitrine, eles estão lá no estoque, lá atrás, entendeu? Guardando, eles são os guardiões, entendeu? E a hora que a cultura precisa, a hora que a gente vê que, cara, não tem nada a ver mais isso. Uma vez o primo falou pra mim, eu falei, meu, tem coisa que tipo, não faz mais sentido, não me conecto mais com o hip hop, cara. Eu tô indo pra outro lugar, o primo falou assim, cara, quanto mais longe você tá do hip hop, mais você tá no hip hop. Porque a gente precisa de pessoas de vanguarda, não que eu seja essa pessoa, né, mas eu quero dizer assim, a gente precisa de gente que vá para outro lugar, que quebre ali, e aí apareceu o trap. Ah, não é rap, deixa de ser rap. É rap, cara. É um outro tipo de rap. Sim. Se tem o gangster, se tem o melódico, se tem o trip hop, se tem o jazz soul, o jazz rap, e tem o trap. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Tem coisa ruim? Tem coisa ruim. Como é novo, até todo mundo se achar, todo mundo faz. Depois abaixa e fica só os melhores. Sim. A moda é assim, tudo é assim na vida, né, cara? Quando você descobre uma coisa, todo mundo... Se amanhã você descobrir um novo alimento para fazer uma moda, coxinha com goiabada, isso virar um viral, todo mundo vai fazer. Depois os ruins vão caindo e vai ficar o clássico, coxinha com goiabada, o primeiro. Digamos. São os KRS-One, são os África Bombatas.
e os DJ1s, essas pessoas são os guardiões, tá ligado? Então a gente vai avançar, a hora que a gente vê que a gente tá longe, cara, precisamos de um plano. Aí vamos lá atrás quem tem o plano na mão, o mapa da mina. Então é normal, eu acho que o momento do rap, assim, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que nunca ouviu muito rap. Nunca fui aquele cara que sabe, tipo, a discografia. Do Tupac, já que você falou, e é até uma blasfêmia falar, né? Eu ouço 1, 2, 3 músicas no máximo. O produto que ele faz não me agrada, sabe? Então, esteticamente, musicalmente, sabe? Então, mas, cara, não tem como falar que ele é um puta artista. Ele é um artista da história. Mas pra mim não me toca, sabe? Então, e tá tudo bem também. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Cai naquilo, né? Exatamente. Então, gostos, né? Se você ficar pegando, acho que coisas aleatórias assim, você monta o teu gosto. Sim. Mas é uma questão também até de idade, sabe? De maturidade. Sim. Maturidade. Quando você tá tranquilo, cara, você começa a ouvir outras coisas que eu nunca ouvi. Um tempo atrás eu comecei a ouvir Jethro Tull, tá ligado? Jethro. E não tem nada a ver com hip hop, mas tem tudo a ver, porque afinal o hip hop faz pesquisa, né? Sim. Cara, um som bem legal. Eu vi os caras, olha o preconceito. Eu vi os caras cabelão, com a camiseta preta, escrito Jethro. Eu falei, meu, deve ser um som pesado do caralho isso aí, né, cara? Cara, flautinha, umas coisas medievais, assim, tipo, que interessante, cara. Imagina os caras fazendo rock naquela época, dos anos 70, desse jeito, né? Led Zeppelin. Então tem coisas que é velho em alguns segmentos, mas pra gente é muito novo. Porque a gente ainda não mergulhou naquilo, né? E aí música brasileira, esses dias eu tava ouvindo uma música, eu não sei quem que é, depois eu fiquei com... A mulher canta assim, ó: orai pelas almas, no Rosário de Maria, orai pelas almas. Ao meio-dia, orai pelas almas, no Rosário de Maria. Uma cantiga. Cara, eu fui pesquisar e achar mais coisas sobre isso aí, e é muito legal, cara. Tem muita coisa brasileira que tá sendo resgatada, que a gente não conhece. Entendeu? Que é antigo, que é novo e é hip hop para quem que pesquisa. Sim. Uma frase, um ponto de vista na música do outro. Claro. Então, quer dizer, que agrega na é hip hop, cara. É hip hop. Então não morre nunca, não morre nunca. A essência do ser humano, de descobridor, inquieto, né, cara? Nunca tá satisfeito. O hip hop acho que é isso aí, cara. A gente nunca passei por essa rua, vou passar por lá para ver o que ela vai dar. São incessantes. O hip hop é isso, cara. Já testou aquele fone? Eu nunca testei, vou testar. Mas se eu cantar nesse beat mais assim, é tipo Neston, né? Tem 1001 formas. Invente a sua. Exatamente Dá isso. até letra, hein, cara? E falando em letra, nesse ritmo a gente vai se despedindo, rapaziada. E eu vou pedir pra você, né, cara, fazer um som de saideira aí. Tomara que eu desça essa letra. Mas antes de se despedir, Jonathan, queria obviamente te agradecer, né, pelo teu tempo, né, cara? E que pra nós é de suma importância ter você aqui, né? Contando essas histórias, porque sim, você é uma peça fundamental nessa construção toda que nós temos aqui no estado com relação ao hip hop. A gente está estudando algumas coisas também para trazer a galera mais do interior também para falar como que foi essa situação, né, em outras cidades aqui fora. Imagina, cara, Londrina, sabe? Uma cidade grande. Sim, Londrina, Maringá, né? E queria que você deixasse aí tua rede social, né, que o pessoal te encontra, tal, para saber um pouco da tua vida, o que faz, como se alimenta. Do que vive. Eu tenho duas contas no Instagram, que uma é a pessoal, que é Jonathan Ogralha, e a outra é Rodrigues Contra a Regra, que é a profissão atualmente que eu estou exercendo. Então são essas duas redes sociais, né? Jonathan Ogralha e Rodrigues Contra a Regra. Isso aí, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. A gente se despede nesse momento. A gente pede para que você curta, que você compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E agora, sem mais delongas, ao vivo e em cores, Jonathan Ogralha. Operante, mais um voo rasante do homem gralha. Pinhão pensante não comete falha, não se atrapalha, domina a área. Microfonicamente faz reforma agrária. Aterrizo no improviso, não dou aviso, aterrorizo. Quem me julga não tem um pingo de juízo. Deslizo, no piso liso, priorizo o friso que friso. Ideia de quilo, verba de março, sei o que faço. Sigo meu rumo, passo a passo, sabendo que o tempo é escasso.
João dá um pulo, eu dou um salto na rima, com som de assalto, atenção, mãos ao alto. Sou rapper, som de ladrão, Jonathan no original, hip hopião. Roubaço com atenção, aqui de cima do palco. Produz a rima que te envenena, te degola. Como um beijo daquela menina neguinha que vinha na Angola. Na hora da angústia, somente papel e caneta consolam. Adiante, não me espere, confere quem com ferro fere. Com verbo já será ferido, não. Repita comigo, reflita que eu digo, pois não me distraio. Renovo minhas forças a cada 23 de maio. Executo bom som quando canto, alguns ficam de canto. MCs amebas voltem pro tubo de ensaio, pois a verborragia do pinhão prestante é constante, provoca desmaio. É como um coice de um bom cavalo baio. Manda rima aqui pra cima que eu não saio, não caio, não sou português, mas da minha boca tem vez que solta raios. Aqui eu sul, derrubo tabus, manhas e mitos, tão simplesmente fascinante. É como chinela havaiana matar mosquitos. Defendo minha gente, o que acredito e o que não. Passo por cima e dinamite. Positivo e operante. Positivo e operante, mas um voo rasante do homem gralha. Minhão pensante não comete falha, não se atrapalha, domina a área, microfonicamente faz reforma agrária. Positivo e operante, mas um voo rasante do homem gralha. Minhão pensante não comete falha, não se atrapalha, domina a área, microfonicamente faz. Desde pequenino menino eu rimo, não desfruto com o destino que ele pinta, assino. Hip hop na moral, sem babação, é a solução para os irmãos que se deixam levar pela situação. Segue seu rumo fora do prumo, na contramão, então sabe chão. Me responda amigo, quem é mais bandido? Mendigo e roubo, quilo de trigo, o governo que dá o pedido no povo iludido e enganado por ele mesmo. Quando a chapa é esquentar, eu não vou virar torresmo, pois antes de tudo e de todos conto com Deus e comigo mesmo. Hip hop é uma evolução que me define, circulação de informação virou contravenção. Então vacilão, não se esconda, rime, traga o seu time, rime, estilo livre que mexe com a massa. Jonathan por onde passa, provoca a devassa. É bombardeio de originalidade na cachola dos MCs, sem criatividade, personalidade escassa. Avisa o caçador, o sonho do povo que de hoje ele não passa. Chegou o dia da caça. Enquanto conto, aumenta um ponto de graça. Dormiu no conto, jacaré abraça. Dependência é mais graça. Não me importa o dia, não me importa a data. Faça alguma coisa mesmo que alguém disfarça. É faça de pirraça, sem pagar pau, imposto ou taxa. O verbo que te vara aqui é de graça. Enquanto você aí ri à toa, o MC aqui rima na boa. Libertário como zumbi, mais que o nome de praça. Orgulho da raça. Positivo e operante, prossiga. Positivo e operante, mas um voo rasante do homem gralha. Minhão pensante não comete falha, não se atrapalha, domina a área, microfonicamente faz reforma agrária. Positivo e operante, mais um voo rasante do homem gralha. É isso aí, muito obrigado aqui. Hip hop lá em casa. Ronaldo, Miticonto, Jean, Mocambo, Conflito, todo mundo reunido, é isso aí. Paz. E aí, Dan?